boa tarde, bem-vindas e bem-vindos ao nosso Intercidades. A semana está a começar cheia de boa energia e muito para conhecer. Hoje vamos parar em Castro Verde, nos caminhos da Nacional 2. Vamos seguir para o Espaço Memória. Na verdade, estamos quase. É o primeiro espaço, o primeiro sítio, a primeira piadeira onde vamos parar hoje. Vamos falar do Festival de Música da Cervaria, em Vila Nova de Cerveira. Vamos conhecer a marca de brinquedos feitos à mão, Marrita. Vamos ainda a Cabo Verde para falar das mais recentes descobertas arqueológicas feitas no Tarrafal. Mas não ficamos por aqui. Vamos conhecer o ceramista Carlos Manuel Gonçalves, que brilha a fazer monstrinhos em cerâmica. E, por fim, vamos ouvir o fado do Sérgio Onze. Fique por aí, o Intercidades vai partir para a próxima paragem. E na próxima paragem, no Barreiro, está a Daniela Magalhães. Parece que no Barreiro existe um espaço memória. Explica-me lá o que é isso, Daniela. E olá! Olá, boa tarde. Boa tarde em estúdio, quem nos vê também em casa, confortável. E vamos então iniciar esta viagem. O que é este Espaço Memória? O Espaço Memória no Barreiro tem como principal objetivo manter viva a memória, passa a redundância, da história do Barreiro, e nós vamos conseguir fazer aqui uma visita guiada com Fernando Mota, um historiador nascido e criado aqui no Barreiro. É verdade. Portanto, ninguém melhor para nos fazer esta visita. Espero bem que sim. Fernando, há pouco dizia-me que esta sala fala por si, não é? Ao contrário de outros museus que nós visitamos e fazemos os corredores, aqui não. Entramos, deparamos com uma sala grande em que está dividida em duas partes. Uma primeira dividida à esquerda em madeira, que nos está a lembrar as profissões antigas, a pesca, a agricultura, e depois, de repente, lá ao fundo, vemos a locomotiva a vapor e a parte da madeira começa a descer e desaparece, já do lado direito em plena industrialização. Mas, como eu costumo dizer, se esta placa de metal que representa a industrialização chegasse a 2026, porque ela termina simbolicamente em 1964, se chegasse a hoje, acabava pouco antes aqui nós estamos, e nascia do chão novamente as placas de madeira, porque o Barreiro tem novamente coisas que já tinham desaparecido, a pesca, a agricultura, vinhos, profissões tradicionais portuguesas. Portanto, ali foi-se perdendo um bocadinho e isso é representado ali com a madeira que vai desaparecendo. Exatamente. Mas entretanto as coisas mudaram um bocadinho, porque o Barreiro, tal como qualquer outro local, é um organismo vivo que vai desenvolvendo. É verdade, e o Barreiro continua a ter, para as pessoas que estão na outra margem, a imagem de uma terra poluída, cinzenta, e de facto também já não é assim. Com a agricultura e a pesca a ressurgirem, e animais selvagens que nós aqui no Barreiro nunca vimos, como por exemplo flamingos. Nunca vimos aqui flamingos, eles já pousam aqui, junto aqui a nós, é uma coisa extraordinária. Já gostam de vir aqui também. O Barreiro é uma zona que tem vindo a desenvolver-se cada vez mais, não é? Sim, sim, em termos até turísticos. O facto de haver este espaço é significativo, porque este espaço foi criado em 2015 e antes disso podia perguntar porque é que não havia turismo no Barreiro. Não se pensava nisso. Exato. Não se pensava, não se tinha noção de que podia uma terra industrial ser turística, mas de facto há. Mas pode. E inclusivamente nós estamos aqui num complexo, não é? Que também já tem a sua história. É verdade, nós ocupamos um antigo armazém da Companhia União Fabril, embora o Barreiro tenha tido outras indústrias, mas esta é a que deixou uma maior marca em termos de território e ambientais. Mas hoje em dia nada disso existe. Este espaço foi readaptado a um museu que está aberto gratuitamente a toda a gente que nos queira visitar. Gratuitamente, voltamos aqui a reforçar, inclusivamente as visitas guiadas aqui com o Fernando são gratuitas, basta marcá-las consigo. Sim, consigo através do e-mail? Sim, através de ir à internet, telefone ou através de e-mail, estamos cá para... Qual é que é o e-mail? O e-mail é espacomemoria, tudo pegado, @cm-barreiro.pt. Apanhou isto? Se não apanhou, puxa um bocadinho atrás e volta a escrever. Vai para a internet, escreve espaço memória e depois veja os aparece contactos. lá tudo. Está lá tudo. Com certeza. Então vamos começar esta viagem, Fernando, e começamos aqui logo pelo início e vamos falar então sobre a origem do nome do Barreiro. É verdade, porque aqui assim nós dizemos sempre, o título chama-se Humanização do Território. Quando é que apareceram aqui as primeiras pessoas? Apareceram há 7.000 anos, mas o que é mais importante é que a primeira coisa que eles começaram a trabalhar foi com o barro. Começaram a trabalhar em barreiros. Um barreiro é um sítio com barro. Atenção, existem mais sítios em Portugal chamados Barreiro, ok? Por isso, mas este é o mais conhecido e sem dúvida nenhuma que
para nós, a origem virá de barro e os barreiros que aqui existiam antigamente. E nós vamos ver aqui mais à frente mais olarias que existiam. Esta é pré-histórica, mas existiram muitas outras até a época dos descobrimentos. Muitas outras, exatamente. E há pouco, depois da olaria, também vem aqui, aliás, depois da origem do nome Barreiro, vem aqui os vinhos que me falava há pouco. Sim, sim. Aqui temos o sal e a vinha. E já estamos aqui a falar do período da Reconquista e da ocupação do território depois da Reconquista. Vem para aqui a Ordem Militar de Santiago e eles, para povoarem, incentivam a produção de sal. Aqui assim estamos no Rio Tejo, mas o rio aqui é bastante salgado, não se esqueçam que há salinas até a Ponte Vasta Gama, ok? Por isso, temos aqui bastante sal, a água é salgada e vinho. Porque, atenção, o vinho antigamente também era dos alimentos mais saudáveis para as pessoas beberem. A água era perigosa. Atenção. Um copinho por dia também não faz mal a ninguém, continua a ser... O caráter hoje é um aspecto de luxo e de lazer, tem outros aspectos. E aqui então falamos Uma das primeiras olarias, esta é a da Mata da Machada, é a mais representativa historicamente para nós, porque tinha louça do dia-a-dia, mas também louça da protoindústria. A forma do pão de açúcar, que era exportado... Vemos ali dentro, não é? Ali é um bloco de açúcar, aquilo era exportado para a Madeira e para o Brasil, por isso é que existe lá um pão de açúcar, aquele monte. Quando eles lá chegaram, olharam para aquela forma cônica e pensaram, isto parece... Ou seja, a origem do nome no Brasil vem daqui. Vamos dizer que sim. Eu vou dizer que sim, que eu sou de cá, está bem? Exato. E depois temos ali assim a forma do biscoito, aquela grande forma circular que ali está, e aquela história bastante interessante. Produzia-se ali um pão... Aquela ali da esquerda, não é? Exatamente. Um pão completamente desidratado, com aquele formato. E como é que ele era hidratado? Ele tinha que durar meses durante a viagem. Na mesma Mata da Machada eram produzidos aquelas tazas que ali estão. Não foi o IKEA que inventou a louça que encaixa, fomos nós aqui, novamente outra coisa para o Barreiro. E o que é que eles ali tinham? Água potável, colocavam lá carne seca, peixe seco, alguns outros alimentos e depois enfiavam lá para dentro o biscoito, rijo que nem pedra, por isso é que não apodrecia, e depois mexiam aquilo e faziam o quê? Uma coisa chamada a sorda. E a sorda, então, a sorda também é do Barreiro. Vamos dizer que sim também. Vamos dizer que sim. E seguimos, então. Outra olaria completamente diferente, esta em Santa Vitória da Charneca, uma localidade rural do Barreiro, com outra tipologia. Esta tinha azulejos, e estes azulejos que aqui estão... Não vai dizer que o azulejo também veio aqui do Barreiro? Não vou dizer, mas o que eu vou dizer é que o que vocês estão a ver, e o que acontece em muitos museus, é nós estamos a ver o lixo de outras pessoas. E aqui é a melhor forma de dizer que o lixo de outros é o tesouro de outros. Não é? Exatamente. Inclusivamente está aqui exposto no museu. Completamente. Temos aqui azulejos que a cor não colou, são fracassos e foram rejeitados. Que bonitos fracassos. É verdade. Felizmente nós encontramos, também completamente por acaso, e temos aqui assim para mostrar a vocês, que senão não era possível. É exatamente a nossa sorte. E seguimos aqui, então, para a indústria da construção naval. Exatamente. Se o Barreiro está junto a dois rios, é o Rio Tejo e o Rio Coina, que é um rio que antigamente tinha uma grande importância em termos de navegação comercial, mas o rio assoreou, perdeu essa importância. Obviamente tínhamos profissões ligadas à construção naval, para transporte e para a pesca, que era a principal ocupação dos habitantes do Barreiro. Exatamente. Aliás, e disse-me há pouco que a pesca até neste momento ressurgiu um bocadinho. Sim, ressurgiu porque o rio também está mais limpo. Exato. Há menos descargas poluentes para o Rio Tejo, há hectares, isso tudo faz com que até agora as praias tenham centenas de pessoas no verão, é uma coisa inacreditável. E há pouco contava-me também aqui um pormenor engraçado aqui sobre o barco. Podemos aproximar-nos ali para explicar? É a explicar? embarcação típica do Barreiro. Primeiro está representada no nosso brasão da cidade do Barreiro, está lá desenhado este barco. O que é importante e muita gente não sabe é que este barco que fazia pesca já no Oceano Atlântico, não pescava no Rio Tejo, pescava de uma forma bastante agressiva entre eles, porque tem um aparelho bélico na parte da frente, ele é construído em madeira, mas tinha uma parte em madeira com esporas que, em caso de disputa dos bancos de peixe, eles atacavam pescadores. Atacavam-se uns aos outros. Sim, daí uma grande rivalidade com outra terra que também tem o mesmo barco representado no brasão, que é o Seixal. Ora bem, então temos aqui uma rivalidade, um bocadinho. Alguma já passou, é tudo passado. É isso, já passou, está aqui representada, mas já está lá no passado. E seguimos então. Aqui seguimos para a parte em que, como eu disse ao princípio, a parte de madeira começa a desaparecer. Estão a ver, ela está a diminuir também porque Exatamente. Surge o caminho de ferro e aqui assim tivemos uma figura muito importante que foi o Miguel Paes. Foi o homem que vai construir a segunda estação ferroviária do Barreiro. Tivemos duas num curto espaço de tempo, mas ele vai fazer uma que é um aterro.
A primeira estava em terra, os navios não conseguiam encostar, e ele diz, eu consigo arranjar uma solução. Vou fazer um aterro e na ponta desse aterro faço uma estação ferroviária, que ainda lá está. Felizmente. E a primeira indústria que surge com o caminho de ferro, embora o caminho de ferro já se possa considerar uma indústria, porque trouxe ferreiros, trouxe carpinteiros, os comboios eram feitos a madeira, já havia uma indústria envolvida, a primeira a surgir é a cortiça. E uma coisa importante que eu quero também que vocês percebam do nosso espaço de memória é que, ao contrário de outros museus, nós temos peças que servem para serem tocadas. Isto é uma expressão tátil, porque as pessoas vão a museus e pensam, não vou tocar. Tem que ter cuidado. Retraem-se. Não, aqui queremos mudar um bocado a filosofia. Quando temos visitas escolares, e isso acontece muito. Então temos miúdos estrangeiros que nunca tocaram sequer em cortiça, eles não sabem o que isto é. Ficam a conhecer aqui o toque da cortiça. Porque no país de onde eles vieram, eles não têm esta árvore. Por isso nós explicamos que isto servia para as rolhas das garrafas de vinho, servia de isolamento, tinha diversas funções. E o Barreiro teve diversas, centenas de fábricas de cortiça de várias dimensões. Isso mesmo. E aqui, há pouco também me contava uma história bastante engraçada. Vou convidá-lo, se calhar, a chegar-se para este lado. Aqui assim temos uma máquina de costura, que nós em Portugal chamamos Singer, mas ela é Singer. É Singer. Porque ela canta. Claro, lógico. E porquê? Nós estamos numa parte da CUF, que era chamada Zona Têxtil. A CUF era uma indústria química, pesada, só que nesta parte, que era uma zona onde havia um trabalho feminino muito grande, o que se fazia era os sacos de juta. A juta é um material que vem de Angola, ou vinha de Angola, e faziam-se os sacos para guardar o adubo. E aqui temos um saco de 100 quilos, isto era carregado por um homem, quem encostava aqui, e a mulher, o trabalho dela era fechar o saco. É claro que isto depois tudo entrou numa mecanização e foi substituído. Com o passar do tempo, a CUF pensou, em tempos mortos, em vez de sacos de juta, o que é que vamos fazer? Vamos fazer os tapetes, como aquele que está ali em baixo, limpar os pés da entrada de uma casa. Rentabilizar o tempo também. E isto é uma fábrica, isto é uma empresa que tinha uma grande visão para o lucro. Exato. E depois, passado um tempo, vamos fazer tapetes com melhor qualidade, com padrões. E assim fizeram, e tiveram uma loja, a CUF teve uma loja de tapetes nos restauradores. Um luxo. Um luxo. E depois, a partir daí, fibras sintéticas, e depois a Fisib, e depois fibra óptica. Está a haver um fio de lã que vai dar aqui uma grande história. O caminho que percorreu, sim, não é? Sim. Só para verem como de uma indústria quase básica, que é fazer um saco, se chega à alta tecnologia no mesmo espaço. Exatamente. Estamos nesse espaço. É mesmo. E, por fim, eu disse que queria muito referir aqui, porque a sua especialidade também é fotografia, não é? Enquanto historiador. Sim. A fotografia, hoje em dia, então para as gerações mais novas, é um documento incrível, porque eles precisam de ver imagem, eles são habituados a ver imagem mais do que texto. Por isso é que também esta exposição, além de ser tátil, tem mais imagens do que o texto. E o que é que acontece? Os miúdos estão habituados a uma velocidade tão grande que eu tenho que dizer, respirem, olhem para as imagens e as imagens... Nós estamos a fazer esta visita de uma forma mais acelerada, mas ela normalmente tem a duração de uma hora, mais ou menos. Uma hora e meia, sim. E vamos, pronto, aqui continuava mais para a frente, mas claro. Ficamos por aqui. Mas eu chamo sempre a atenção, e esta é uma das primeiras fotografias em que eu digo, temos aqui funcionários de uma fábrica de cortiça, temos mulheres, temos homens, temos rapazes, mas eu digo, olhem bem para a imagem, olhem, porque no meio desta imagem está aqui isto. Que é uma criança. Que é uma criança com 6, 7 anos, muito pequena. E eu digo sempre, atenção, uma criança nesta fotografia não está ao pé do pai nem da mãe. Estava a trabalhar. Esta era uma fábrica alemã que nós aqui tivemos, mas não era por ser alemã. As crianças trabalhavam porque era mão de obra barata. Era normal? Normalíssimo. Na cortiça, por exemplo, a CUF não aceitava crianças, nem aceitava analfabetos, que é outra coisa muito importante. Porquê? O analfabeto nas fábricas de cortiça era muito mais fácil ser enganado. Claro. Por isso é que vem aqui depois uma coisa atrás de mim, que é o movimento operário. Porque as pessoas começam rapidamente... Há aqui diversas profissões. O ferroviário começa a dizer, não te deixes enganar, vai para a escola. E começam a surgir dentro de coletividades barreirenses escolas para ensinar adultos a aprenderem a ler, a contar, para não serem enganados. E para não deixarem as crianças trabalhar, porque era uma coisa... Já começava a haver aí uma consciencialização de... Sim. E nós pensamos que o movimento operário é uma coisa recente, mas nós temos aqui atrás de nós um recorte de jornal com uma greve no Barreiro em 1894 e de corticeiros.
Estão a perceber? Por isso isto é uma coisa que já vem de há muito tempo O atrás. Barreiro também é pioneiro nas greves. Não é o pioneiro. Pão de Açúcar. Não é pioneiro, mas é daquelas terras que, como teve muito operariado, isso era, obviamente, e depois é muita gente. Só esta fábrica teve 3.000 ou 4.000 trabalhadores. A CUF, desculpem, os ferroviários, a mesma coisa. Por isso era muita gente junta e todos falam, não é? Então, principalmente em bola, em jogos de bola, de bailes, etc. Eu quero que aqui havia mais. Fernando, muito obrigada por esta visita. Não vamos despedir-nos sem antes me dizer como é que as pessoas podem vir aqui visitar, como é que funciona e voltamos a relembrar que é totalmente gratuito. Sim, estamos abertos todos os dias, excepto ao domingo e à segunda-feira. Hoje é segunda-feira, mas Hoje foi uma visita especial. vocês são especiais também. É só aparecerem, podem aparecer à porta. Se quiserem uma visita guiada por mim ou por outro colega tão competente como eu, que aqui somos todos competentes, pode ser através do e-mail ou de um telefonema. Está bem? Muito obrigada, Obrigado, Fernando. nós. Referir também que existe aqui um arquivo que as pessoas podem consultar e, portanto, é tudo aqui no mesmo espaço. Também, se precisarem de informações sobre esse assunto, também podem contactar aqui através do e-mail e se forem procurar no site Espaço Memória, aparece lá tudo. Muito obrigada mais uma Obrigado vez, nós também. Fernando. E pronto, ficámos a conhecer um bocadinho mais sobre aquilo que é a história do Barreiro e da sua importância no panorama nacional. E com guia, Daniela, excepcional. Aliás, quando as pessoas sabem do que é que falam e, sobretudo, têm entusiasmo nas matérias, é logo uma grande pinta, uma grande pintarola assistir a isto. E é bom perceber que o Barreiro tem este espaço, aliás, porque não se pode perceber o futuro sem se conhecer o passado e isto aplica-se cada vez mais nos dias de hoje. Obrigada, Daniela, um beijinho muito grande para ti e agora vamos para os caminhos da Nacional 2. Em Castro Verde está o Marcos Pinto, eu não lhe ponho a vista em cima, pessoalmente, eu nem sei há quanto tempo. Ele que nos vai fazer uma visita guiada ao Museu da Lucerna, que alberga a maior coleção de lucernas romanas do mundo. Que espetáculo! Marcos Pinto, antes de mais, mostra-me, onde é que tu estás, como é que tu estás, que eu já não te vejo há muito tempo, não te toco há muito tempo, não te dou beijinhos, não pode ser. Só mandamos abraços virtuais, não é? Tens toda a razão. Tens toda a razão, minha querida. Temos que combinar isso rapidamente. Dar esse abraço que aconchega o coração. Certo. Olha, mais um grande dia de Nacional 2. Foi um dia em cheio. Que terra surpreendente. Foi a minha estreia neste concelho. Falámos com muitas pessoas. Estivemos em lugares históricos incríveis. Mas talvez por ser hoje o dia da criança, eu sinto-me uma verdadeira criança pegar num livro de história ao chegar aqui ao Museu da Lucerna. E tal como a Daniela no Barreiro, nós aqui também temos direito a uma guia exclusiva e a uma visita grátis, porque se vierem a Castro Verde podem ver este museu que também não se paga. Aliás, eu fiz uma pré-reserva, vou só confirmar se a pré-reserva está ativa. Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Sou o Marcos Pinto. Eu fiz uma reserva em nome do programa Intercidades do canal Conta Lá. Pode verificar, por favor? Sim, verifica. Sim, está. Sim, Está? Sim, está. 5h30. Obrigado, que sorte, nossa! Obrigado nós pela visita. Cidália, muito obrigado por nos receber aqui num lugar com tanta história. Temos muito para contar. Rotas fenícias, rotas romanas, as lucernas, já vamos falar desse momento histórico em que foram descobertas mais de 5.000 numa terra aqui perto, que é Santa Bárbara. Para já, aqui a lápide da Espanca, que é uma réplica que está aqui. Sim, a original está neste momento no Museu da Escrita do Sudoeste, em Almodóvar, mas isto foi uma das grandes descobertas aqui no Concelho de Castro Verde, foi esta lápide, que é uma peça única, onde nós conseguimos ter o alfabeto todo da Escrita do Sudoeste, portanto, escrito pelo mestre e a seguir pelo aluno. Pelo aluno, sim, sim, exatamente, sim, porque aqui a nossa Castro Verde e este museu, portanto, é um museu temático, ele abriu para expor a nossa coleção de lucernas, que também é enorme e é única, muito importante, mas este museu também não conta, nós temos aqui materiais, não só as lucernas, e então resolvemos fazer aqui esta exposição temporária para mostrar um pouco do que nós temos aqui, que é muito, porque são peças de facto que são inéditas, e portanto nós escolhemos esta temática de 1000 anos de ocupação, portanto que apanha a idade do ferro e a época romana. 1000 anos, impressionante, Cidália. Sim. E estas peças descobertas na década de 80. 80, sim,
Sim, principalmente nestes sítios que se situam na zona industrial da mina de Neves Corvo. Portanto, foi um trabalho, na altura, feito pelos arqueólogos, até foi inédito, porque não se fazia acompanhamento nessa época, e foram descobertos estes sítios muito importantes que, para a investigação da arqueologia na altura, ainda hoje são sítios que, portanto, de demasiada importância. Portanto, a Idade do Ferro, Corvo 1, Neves 2. Recentemente estivemos a fazer a reabilitação, conservação e restauro destes sítios para poderem ser visitados por quem lá consiga ir. E também com marcação. Sim, porque estamos numa zona industrial certo. Da mina, não é de qualquer forma que se entra lá, mas, portanto, estão preservados também para contar a história no futuro. E Castro Verde, à partida, pode não parecer, mas tem uma ligação muito forte ao Mediterrâneo. Tem a ver com as rotas históricas. Sim, exatamente. Primeiro os fenícios. Sim, depois os romanos, Julga-se que nós estaríamos aqui num ponto de passagem, num dos caminhos da época romana, que ligaria a Beja e Évora e Mérida. Portanto, teve sempre muita importância também pela parte da exploração agrícola, desde muito cedo, e depois também aqui ligado um bocadinho aqui à faixa piritosa e ao minério, como temos aqui Aljustrel também, que foi muito importante em época romana, e nós acreditamos que também aqui esta região o tenha sido, porque nós temos aqui uma riqueza muito grande em património arqueológico no nosso concelho, e temos aqui 3 pontos-chave da arqueologia. Vamos lá, vamos conhecer. Aliás, nós passamos agora da exposição temporária para a exposição permanente e surpreendam-se. É mesmo surpreendente. Aqui. Conte-me lá esse dia histórico em Santa Bárbara em que foram descobertas 5.000 peças. Isto foi num sítio, num dia normal, que andavam a fazer umas visitas pelo campo. Entretanto, estavam a fazer obras no cemitério de Santa Bárbara. Aliás, todos os trabalhos que foram lá desenvolvidos foi nesse contexto. Foram chamados de arqueólogos porque estavam lá uma máquina a escavar. Entretanto, começaram a saltar lucernas e percebeu-se logo que era um sítio muito importante. O que foi surpreendente é que foram muitas. Muitas, sim. Foram alguns meses de escavação, porque isto obedece tudo a um rigor científico, para que tenha sido desenhado, fotografado e retirado, para depois chegar aqui e nós vos podemos contar a história exatamente como ela foi, e não é só chegar e tirar os materiais do sítio. Portanto, foram identificadas cerca de 5.000 lucernas. Nós, nesta exposição, tínhamos 200, onde podem ver várias tipologias. Personagens mitológicas, Júpiter, Marte. Porque estas lucernas, sim, elas têm uma decoração no disco que são quase obras de arte, perfeitíssimas, que focam esses aspectos todos, portanto, a mitologia, os deuses, portanto, também temos decorações com motivos geométricos, florais, animais, portanto, são imensos os temas decorativos das lucernas, e também daí a importância desta coleção. Uma coleção que conta que história, em específico do Império Romano? Sim, portanto... Como é que nós podemos conhecer melhor Castro Verde, descobrindo essa influência romana aqui no território? Sim, nós aqui no nosso território, nós temos aqui a presença de algumas vilas de época romana e também temos um sistema de ocupação, que são os castela, que também não se conhece noutros pontos, que é uma ocupação singular. E, entretanto, surgiu aqui este sítio, que também é inédito, porque trataria-se de um santuário da época romana, portanto, com 2.000 anos. Portanto, seria um local votivo de oferenda de lucernas aos deuses para pedir agradecer ou fazer algum pedido em concreto. Não se sabe bem a que deus é que seria, porque eles adoravam vários deuses, mas será nesse contexto. E este Santa Bárbara de Padrões ficaria num local de passagem muito importante, que ligaria a capital do Império. Lá está, uma rota de comércio muito relevante. O que é impressionante, Cidália, é que nós estamos a fazer a rota da Nacional 2. Começámos em Chaves. Eu estou-me a lembrar do início em Chaves. Os romanos, a influência que os romanos têm. Sim, a Chaves também. Chaves e não só Chaves, ali na zona centro também, aqui no Alentejo. Sim, Portugal todo temos vestígios impressionantes da época romana, e aqui em Castro Verde também. Olha, cá está. Mercúrio, Vênus, Baco, o deus do vinho, também aqui com lucernas também bem explicativas. E Cidália, isto é um museu que é verdadeiramente um laboratório para alunos. Ou seja, há de facto os turistas, os visitantes que passam por aqui, mas também há muitos alunos que procuram aqui, seja em viagens de estudo. Sim, viagens de estudo, aqui também com os alunos aqui do Concelho de Castro Verde. Nós também tentamos dinamizar aqui um bocadinho umas oficinas de lucernas que os miúdos adoram, porque lá está. Portanto, o museu também sai à rua. Sai à rua, sim. Nós tentamos
vamos sair à rua mesmo com a comunidade sénior aqui local para mostrar o que é a história do museu, o que é que são as lucernas, e colocamos essas pessoas todas a fazer uma lucerna que depois ficará para eles para recordação. Olha, cá entre nós, acredita que ainda podemos vir a descobrir mais lucernas? É possível? É assim, nós acreditamos que descobrimos ali onde estava o sítio, um depósito, é como se fosse um armazém secundário, onde elas eram colocadas. Mas nós já fizemos lá mais intervenções e já encontramos mais, naquela zona toda, portanto, o santuário, sim, já encontramos. Não esta quantidade toda junta, mas encontramos mais. Muito bem, Cidália, muito obrigado por nos receber aqui. Obrigado, nós muito obrigado. Que sorte a nossa de conseguirmos confirmar a nossa pré-reserva. Muito obrigado. Visitem o Museu da Luzerna em Castro Verde. É uma aula de história ao vivo, com a sorte de ter aqui uma guia fantástica, extraordinária, que é a Cidália. Muito obrigado. Castro Verde foi uma grande surpresa hoje, Rita. Estamos no início da última semana a percorrer a Nacional 2. Chegaremos a Faro na sexta-feira. Ainda assim, tenho um convite para fazer, que é combinarmos já, querida Rita, um encontro. Marcamos já encontro, se quiseres. Vamos a isto. O que é que te apetece? Uns caracóis e umas imperiais? Eu tenho um sítio... Ou não gostas de caracóis? Olha, que bem que sabiam agora com o calor que está aqui em Castro Verde, nem imaginas. Mas amanhã, já que falas em calor, amanhã tenho um alojamento, tenho um espaço para te mostrar em Almodóvar. Ai, depois tens. Vais ver. Pensava que já estavas a marcar o nosso encontro. Mas pode ser amanhã. Eu sei, olha, porque tu vais adorar o espaço, tu vais ver, vais dizer, eu quero ir. Mas mostre tudo amanhã, mostre também tudo aos nossos espectadores amanhã. Fica combinado. Beijinhos. Obrigada, Marcos. Gostei muito de conhecer e um abraço para ti. o Museu da Luzerna. Muito obrigada. Um beijinho grande para ti. E agora vamos até Abrantes, onde está a jornalista Ana Rita Cristóvão, com os destaques do site Conta Lá. Abrantes. Ana Rita Cristóvão. Alô, Ana Rita, estás em Abrantes? É verdade, troquei-vos as voltas hoje, Trocaste não foi? umas voltas, pois foi. Não, porque nós temos a delegação no Porto, mas eu originalmente sou de Abrantes. Muito bem, mas nós adoramos estar sempre em pontos diferentes do país, portanto fiquei muito contente com esta primeira ligação a Abrantes. Olha, vamos então aos destaques do nosso site. Vamos lá então. Olha, nesta data em que se assinala o Dia da Criança, os números não são animadores. Dão-nos conta que Portugal foi o segundo país da União Europeia que mais crianças perdeu nos últimos 50 anos. É atualmente o quarto país com menos crianças, que são apenas hoje 10% da nossa população. A conclusão é de um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que refere também que há 4 municípios que contrariam esta quebra e onde o número de crianças cresceu. Foram eles Montijo, Lisboa, Algesur e Vila Velha de Ródão. Mas há também boas notícias, nomeadamente no interior do país, em Montemoro Novo, onde há 3 meses nasceu o Pequeno Bosque. É um projeto que chama miúdos e graúdos a brincar como antigamente, a deixar os ecrãs de lado, saltar na lama, pintar pedras, no fundo a sujarem-se sem regras. Podem conhecer mais sobre esta iniciativa num artigo no nosso site. E da brincadeira passamos para a tradição, trazemos a herança cultural das Adufeiras do Paúl, uma localidade que pertence à Covilhã e que assinalou 2 décadas de existência deste grupo, onde se releva o folclore, mas também se preserva o legado do cante e das histórias da terra. É uma reportagem da Ana Rodrigues e do João John, a nossa equipa na Covilhã. E para terminar por hoje, e com as altas temperaturas que se fazem sentir, o que dá jeito mesmo é um leque para afastar o calor, e é a partir da Vila do Sardual que um casal de artesãos decidiu recuperar 2 tradições distintas, os leques de palha e as malas de folha de Flandres, que outrora eram símbolos identitários desta vila no centro do país. O casal aprendeu as técnicas, pôs as mãos na massa e no nosso site estamos a conhecer um bocadinho mais sobre este exemplo de coragem para quem quer recuperar as tradições do nosso Portugal. Rita. Mas que bem, olha, adorei os leques, são lindíssimos e olha... Pois são. Dão muito jeito, realmente, nesta altura. Mas sabes uma coisa que eu te vou dizer? Anda aí muito boato e contra-informação sobre o que é que se vai passar com a meteorologia nos próximos dias. E por isso, olha, eu decidi que o Francisco da Best Weather tinha que nos esclarecer e por isso, olha, vou ter que te dizer adeus e um beijinho também especial para Abrantes, porque vamos tentar perceber com o Francisco se realmente... Como é que é isto do tempo? A pessoa lê umas notícias e diz assim, as primeiras semanas de junho, atenção a quem vai de férias, que vem aí uma frente fria,
vai ficar imenso frio. Depois abre outro site, vai ser um calor que não se aguenta. E eu já estou aqui completamente baralhada, sem perceber o que é que se vai passar nas próximas semanas. Se vamos manter estas temperaturas quentes, sendo que já se sentiu uma ligeira descida de temperatura nestes dias, eu pelo menos senti, não sei se vocês sentiram, eu senti, ou se realmente as temperaturas vão continuar muito quentes. É isso que nós vamos tentar perceber. Estamos aqui a fazer a ligação com o nosso Francisco, que não está a atender, esse grande malandro. Às vezes acontece, a pessoa quer falar com o nosso colaborador e o colaborador tem a sua própria vida e está a fazer coisas, mas não há problema nenhum. Vamos avançar, que na próxima paragem está a Beatriz Lara Fernandes. É que ela é diretora artística do Festival de Música Terras de Cervaria. Vem falar-nos sobre isso, claro. Vai realizar-se em Vila Nova de Cerveira, dia 12 a 26 de junho. E já vamos ver algumas imagens dos momentos vividos o ano passado, que foram incríveis. Mas ela também é música e traz um instrumento que é o fagote. Espetacular tudo isto. Vamos lá ver as imagens. Imagens absolutamente lindas, lindas deste festival, do Festival de Música Terras de Cervaria. A Beatriz Lara Fernandes está comigo, é a diretora artística do festival e ela estava emocionada ao ver estas imagens. E porquê? Explica-me, Beatriz. Olá, antes de mais... Obrigada por teres vindo. E eu agradeço por poder estar aqui a falar sobre o Terras de Cervaria. Fico emocionada porque sou muito apaixonada por este projeto. E este é um dos vídeos em que eu consigo perceber que também estamos a conseguir apaixonar as pessoas. Em que tu vês as pessoas mesmo a curtirem, não é? Exatamente. Bem, numa paisagem linda, tudo isto se passa no Minho, não é? Sim, todos os concertos são em Vila Nova de Cerveira, portanto a minha terra natal. E ver este concerto que aconteceu às 6 da manhã, foi às 6h06 da manhã. Uau! Chamado Acordado Cerva, porque nós decidimos que gostávamos de acordar o festival desta forma. Foi realmente acordá-lo de uma forma bonita, de uma forma em que me surpreendeu imenso, porque estava muita gente a um horário tão matinal. As imagens são encantadoras, eu fiquei com tanta vontade de me teletransportar para ali, bem sei que foi o ano passado. Uma paz, uma coisa tão bonita, Exatamente. Uma partilha e depois pessoas de várias gerações. Eu percebo a tua emoção. Deve Exato. ser extraordinário organizar algo assim. E sei que este festival também tem objetivos muito concretos, não é, Beatriz? Explica-me lá. Sim. Não só desmistificar a música chamada clássica, mas também é uma questão que também tem a ver com a região e com a descentralização. Exatamente. Ou seja, o objetivo é realmente tornar a música clássica acessível. Por isso também os concertos são todos gratuitos. Nós, ao longo de dia 12 e dia 26 de julho, agora nesta segunda edição, irão acontecer 6 concertos com música muito variada, com músicos de excelência mesmo. E o nosso objetivo é realmente poder trazer para a Vila Nova de Cerveira, que também é conhecida como a Vila das Artes. Sim, por causa da Bienal, não é? Exatamente. Aliás, tem uma ligação à Bienal, de certa forma. Este ano temos o gosto de poder estar a trabalhar com a Bienal. Que bom! O que para nós é muito bom, porque nós no início até brincávamos que gostávamos de ser a Bienal da Música em Cerveira. Olha, boa! Porque realmente inspira-nos esse trabalho e gostávamos mesmo de ser essa parte da música na Vila das Artes e poder pegar em locais histórico e culturalmente importantes. Pois, explica-me lá isso.
esta paisagem que nós vimos era incrível. Portanto, vocês também têm aqui um lado do património, que é cultural também, que é o vosso território, mas dos sítios, de lugares mesmo bonitos, não é? Como é que vocês fazem esta escolha? O nosso objetivo é não restringir o festival apenas aos palcos, digamos, habituais da música. Nós começamos o festival no Monte do Cervo, ao lado da escultura do mestre José Rodrigues. O segundo concerto foi no Convento de Sampaio, portanto é um local onde o mestre viveu parte da sua vida, o mestre José Rodrigues, e o nosso objetivo é sempre que a própria música esteja ligada a essa parte histórica. História. Exatamente, eu posso dizer, o ano passado esse concerto chamou-se Os 420, porque há uma história engraçada da vida estudantil do José Rodrigues, que ele e mais 3 amigos acabaram o curso com 20 valores, com nota máxima, e ficaram conhecidos assim como os 420. E nós traduzimos isso para a música, fomos chamando o Quarteto de Matosinhos, portanto aqui para simbolizar o número 4, e os 20 porque tocaram música do século XX. E então tentamos, é uma forma de conseguirmos aproximar também as pessoas. E tu a pensar nestas coisas todas, Beatriz, sabes que é muito comovente. Eu passo muita gente com talento neste programa. E é uma coisa que muitas vezes me dizem, pessoas que veem o programa, que ficam muito surpreendidas porque não sabiam que existia tanta gente como tu. Tu és muito nova, que idade é que tu tens? 23. 23 anos, 23 anos e já estás como diretora artística deste festival. Eu queria perceber mais ou menos como é que tu te envolves nisto. Como é que isto acontece? Tu tens uma ligação à música, fala um bocadinho da tua história, para nós percebermos que há Beatrizes por aí, por esse Portugal mais escondido, digamos assim, a fazer coisas incríveis. Bom, esta questão, eu comecei a tocar fagote já vai, exatamente, há 8, 9 anos. E o meu percurso, pronto, sempre passou muito por esta questão da música. Agora estou a especializar-me também a fazer um mestrado em Zurique. Tu és bolseira da Gulbenkian. Sim, sim. Que orgulho. O que é uma sorte, uma ajuda imensa para poder estar em Zurique. E é um orgulho imenso, deve ser um orgulho imenso para a tua família toda. Eu teria muito orgulho. Obrigada. E o festival surgiu aqui porque sempre me interessou muito esta parte de poder trabalhar no meu país e de poder... Mas mais do que isso, na tua terra. Exatamente. O que seria um privilégio, adoraria poder trabalhar na minha terra. E sempre tive muito gosto por esta coisa de organizar alguma coisa de... Se calhar, pronto, sempre fui diretora de turma também, quando era pequenina, gostava muito dessas coisas. Já gostavas de liderar. É que para fazer um festival, para além de conhecimento musical, e isso tu tens, pronto, também é preciso muita criatividade, que também tens, porque, lá está, para se fazer uma coisa diferente em que as pessoas se sintam aproximadas à música clássica e não digam assim, ai, porque há esse preconceito, não é? Há alguns públicos que isto é uma seca, não sei o quê. Tiveste que juntar aqui muitos ingredientes, não é? Juntaste as paisagens bonitas, às 6 da manhã, nascer de sol, isso é tudo coisas que vêm da tua cabeça e da tua equipa, com certeza. Sim, o concerto das 6 da manhã acaba por não ser um conceito original, mas que funciona muito, muito bem ali no Monte do Cervo. E depois tudo é uma questão de, lá está, conseguir aproximar as pessoas de, ou se calhar nunca foram a alguns sítios na própria terra. Por exemplo, houve pessoas que foram pela primeira vez ao Convento de Sampaio, o próprio Palco das Artes, houve pessoas que gostaram imenso da música que se fez, porque o nosso objetivo também é não restringir à música clássica e poder passar do tango ao jazz. Tão bom. E depois, claro, estas formações mais convencionais. Claro. Olha, mas sendo que a entrada é gratuita, avisamos já, mas têm que reservar antecipadamente. Como é que tudo isto se financia, Beatriz? Que apoios é que vocês têm? Porque isto tem custos, não é? Exatamente. Nós sempre tivemos a sorte de termos pessoas que acreditaram tanto nisto como nós desde o início. Não, vamos lá dizê-las. E, exatamente, que é a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira. Muito bem. O BPI, Fundação La Caixa. Muito bem. E o Hotel Minho, que é onde os nossos músicos ficam alojados durante este festival e que saem de lá a dizer maravilhas do sítio. Bom, tenho que conhecer. Olha, também é bom perceber que vocês têm uma ideia, tu, Beatriz, tens uma ideia com os teus 23 anos, com a tua energia toda, e depois que há pessoas que apoiam, não é? Exatamente, é muito importante e principalmente temos, claro, outros apoios e que são apoios regionais. Certo. E isso alegra-me muito, porque não é só eu conheço a Beatriz, não, passa por, eu gosto muito deste projeto e de uma passagem da primeira para a segunda edição consegui perceber isso, que as pessoas realmente, foi como disse no início, estão-se a apaixonar pelo projeto e isso é o que me deixa mais feliz. O que é que tu sentiste o ano passado? Diziam-te coisas bonitas que tinham gostado, sugestões para o próximo ano, as pessoas que participavam? Sim, também algumas sugestões, mas principalmente eu conseguia perceber que de um concerto para o outro as pessoas repetiam.
E esse é realmente o objetivo do festival, porque se calhar houve pessoas que ainda não tinham tido acesso a esta música e que pensaram, um concerto às 6 da manhã, porque não vou às 6 da manhã, e não iam se calhar pelo duo de guitarras, mas acabaram por gostar imenso e esta questão das histórias e assim seguir o percurso connosco até ao 6º concerto. É isso mesmo. Olha, vamos perceber aqui qual é a tua história aqui com o fagote. Confesso que foi a primeira vez, eu não sabia que existia, confesso a minha total ignorância, eu não sabia que existia este instrumento. Tive que te perguntar e tudo ali há bocado, como é que se chama o instrumento? Qual é a tua história com este instrumento? Explica-me lá. Então, eu conheci este instrumento numa demonstração de instrumentos que costuma acontecer quando nós somos mais novos. E sempre estudaste música, não é? Sim, sempre, até comecei com acordeão, muito pequenina, com solfejo e isso tudo. Sempre tive uma paixão pela música e o fagote surgiu nessa demonstração. Até o que não é muito habitual, nós entre fagotistas fazemos esta brincadeira do... Quem é fagotistas? Exatamente. Quem é que te pôs a tocar fagote? Porque normalmente não escolhemos... A pergunta então é válida, a minha pergunta. Sim, não somos nós que escolhemos a priori que queremos tocar fagote, mas eu fiquei super curiosa com o som do instrumento, com tudo, com a música dele e pronto, comecei a tocar fagote, entretanto decidi que queria fazer disto a minha vida e fui para Viana, para a Escola Profissional de Música do Alto Minho, estudar com o professor Pedro Silva e o caminho foi-se fazendo... muito bem, estás farta de ganhar prémios e ser reconhecida, não é? Sim, tem corrido bem. A tocar o fagote. Olha, e agora vais tocar um bocadinho para nós, porque temos que ouvir que lá em casa devem estar curiosos. Quem não conhece o som do fagote deve estar com... Bom, já o instrumento é muito bonito. Obrigada. É caro? Tem os seus custos. É? Tem cuidados especiais? Tens que tomar conta dele assim de forma especial? É assim, os nossos instrumentos... acabam por ser os nossos eu quero filhos. saber tudo. Tens aqui uma... sim, vou explicar. Explica-me tudo. Tens aqui uma palheta? O que é isto? Eu neste momento estou a colocar a palheta um bocadinho em água porque isto é tudo feito em madeira e são muito suscetíveis a estas mudanças de temperatura, ficarem paradas sem tocar, então estou a colocar um bocadinho em água porque é o que vai fazer vibrar o fagote. Ok. Portanto, o fagote é um instrumento de sopro da família das madeiras. Obrigada pela explicação, explica-me tudo. E pronto, a nível de cuidados, sim, tem muito, porque acaba por ser uma extensão de nós próprios às vezes. Todos os músicos dizem que é tão bonito. Sim, é mesmo verdade, porque acaba por ser uma voz que não precisa de palavra, e acaba por ser um bocadinho nosso filho, eu trato-o com muito cuidado. Ele tem um nome? Por acaso tem. Qual é? Eu chamo-lhe Ulisses, porque se me perguntarem como é que ele se chama, é Ulisses, mas não se chama Ulisses, é Ulisses. Pronto, uma pessoa arranja sempre uma história engraçada. Adoro, adoro. Então vamos lá ouvir um bocadinho da Beatriz a tocar o fagote Ulisses. Ou Ulisses, como preferirem. Precisas de ajuda, diz. Agora tenho que colocar o cinto, porque ele é um bocadinho pesado. Ok. E tens que ter uma postura impecável, senão essas costas vão... Exatamente. Então vai, agora não te interrompo mais. Bem, eu posso mostrar. O som da palheta em si faz um som muito... Okay. Não faz propriamente... É aquele som... Mas agora se colocarmos a palheta no tudel, que é como se chama esta parte, posso fazer... Portanto, agora posso tocar um solo de fagote. Vamos lá. Coisa tão linda. Eu estou muito sensível, portanto, olha, comoveste-me, sabes porquê? Não só o som do instrumento é muito bonito, mas a tua expressão facial, a tua expressão a tocá-lo, nota-se que, não sei, se calhar, o que é que estás a pensar quando estás a tocar? Não sei, parecia que estavas a sentir a música de uma maneira mesmo, que não quase que estavas aqui aliada do estúdio, que é bonito.
Sim, confesso que pronto, nós temos a tendência para pensar nas notas, nessas coisas todas técnicas, mas quando tentamos dar uma história àquilo que estamos a fazer, acho que as coisas acabam por ser mais compreensíveis. Então aqui estava só a tentar aproveitar ao máximo e pronto, porque este solo faz parte de uma obra sinfónica chamada Scheherazade, em que uma princesa tem de contar umas histórias a crianças e elas não podem adormecer. Então é mesmo esta voz da princesa suave a contar a história aos mais pequeninos para que eles não adormeçam, porque senão algo muito mau vai acontecer. Pronto, estas histórias dramáticas, temos tendência a ter estas histórias dramáticas na ópera, nas obras sinfónicas, então estava a pensar nisso, estava a pensar em tentar contar uma história. E estavas e olha, para mim conseguiste. Olha, Beatriz, és extraordinária. Nunca deixes que ninguém te diga ao contrário, porque és mesmo. Vamos então retomar aqui as datas de 12 a 26 de julho. E Vila Nova de Cerveira recebe então a segunda edição do Festival de Música Terras de Cervaria. Quem anda por lá vai de certeza aproveitar este momento e quem se quiser deslocar lá, de certeza será bem recebido, não é? Exatamente. Agora reservar com antecipação, porque a entrada é gratuita. Beatriz, muito obrigada. Foi mesmo um gosto de conhecer-te. Obrigada. Parabéns. Agora, é a altura sim de retomarmos o contacto com o nosso Francisco de Best Weather, que nos vai dizer então qual é o mistério do tempo, como é que vai andar o tempo nos próximos tempos, passando a redundância. Próxima paragem, Francisco. Então, Francisco, vai ficar já tudo Olá, atrapalhado. Rita, boa Uma pessoa tarde. chama e não me aparece. O que é que aconteceu? Não apareço? Não, há pouco chamámos-te e não estavas aí. Tive que passar. E olha, estivemos lindamente com a Beatriz a conversar com ela, mas já tínhamos feito a chamada. Não fiques aflito. Está tudo bem. Mas pronto, nunca tinha acontecido. Costumas estar sempre aí no teu posto. Podia estar a fazer qualquer coisa. Sim. Não, eu posso ser muito honesto. Estava a tratar aqui de umas coisas aqui a arrumar e epá, pensei que o tempo pensei que o tempo cronológico era um pouco mais, dava para esticar um bocadinho, mas não deu. Não faz mal, está tudo bem. Estás aí, que é o mais importante. Sim. Ó Francisco, eu estava aqui a dizer que estou um bocado baralhada com o que é que se vai passar a nível de clima, de tempo, nos próximos dias. Porque hoje abri notícias e vi uma notícia que dizia: frente fria vai estragar as férias das pessoas nas próximas 3 semanas. E eu, mau. Depois, afinal, abre outra notícia. Não, o calor vai se manter. Estou baralhada. Explica-me lá o que é que vai acontecer, Francisco. Pois, estás baralhada. Assim, às vezes acontece que as pessoas se calhar interpretam mal, ou então as notícias, pronto, saem mal por algum motivo. Eu mas acho que é isso. É capaz de ser. A questão é que é assim, pronto, ao longo desta semana, vocês já devem estar agora a passar portanto, temos aquela imagem agora Vamos passar agora a imagem que só tu é que percebes. Não é verdade. Há outras pessoas que percebem. Claro, logicamente que há, até porque há uma comunidade amadora de meteorologia e muita gente. Há muito meteorologista por aí, amador, sim senhor. Então explica lá o que é que vai acontecer. Pessoas interessadas, etc. Mas sim, portanto a questão aqui é, nós temos portanto essas bolsas, essas massas de ar azul e a vermelha. As mais laranjas, vermelho são massas de ar mais quentes e estáveis, as azuis são tendencialmente mais frescas e instáveis. O que vai acontecer ao longo dos próximos dias é que vamos ter a aproximação de uma massa de ar um pouco mais fria e instável que vem do Atlântico Norte e vai chegar, portanto, a Portugal continental. O que é que vai acontecer? Vamos ter um pouco mais de vento e vamos ter um pouco mais de vento, especialmente nas zonas costeiras, e vamos ter uma descida da temperatura, mas que não será nada de especial, ou seja, nas regiões litorais continuamos acima dos 20, 25 graus e nas regiões do interior continuamos à volta dos 30. O Algarve vai ser a região mais quente. Então era só um boato um pouco exagerado que eu li, não é? De facto, era um boato... Alguma base de verdade, mas de resto pouco consistente. As pessoas que vão de férias podem estar tranquilas que ainda vão apanhar um tempo bom. Precisamente ao longo desta semana é a tal coisa. São algumas nuvens, mais nuvens. Não descartamos que possa chover um pouquinho só nas zonas montanhosas do norte e centro, algum chuvisco, pronto, isso de vez em quando acontece, mesmo em pleno verão às vezes acontece, algumas neblinas e nevoeiros nas zonas costeiras, mas nada de especial. E depois a partir do dia 7 de junho vamos ter até uma subida da temperatura, portanto ao final da semana e a partir do dia 7
tudo indica que voltamos até ao calor dos 35 graus em muitos locais. Isso também não é bom, Francisco. Sim. Já vamos para os santos com aquelas noites quentes, para os santos populares. Exatamente, ou seja, depois desta semana que vai ter aqui só uns dias um pouquinho mais frescos, um pouquinho mais amenos, apenas alguns dias depois, a partir daí sobe outra vez as temperaturas e pronto, E no verão? essencialmente No esta resto do previsão verão, para a queres semana. dizer ou não queres dar spoiler? Eu posso falar um bocadinho sobre o resto do verão. O junho e o julho nós estamos a prever um padrão muito similar ao mês de maio. A este mês de maio, o que é? Essencialmente vamos oscilar entre períodos de tempo quente, muito quente, possibilidade acrescida de ondas de calor e períodos de instabilidade atmosférica com mais risco de trovoadas e desse tipo de fenómenos. Portanto, vamos ter um verão que o julho e o julho, ou seja, o início do verão, o junho e julho, tendencialmente portanto, mais instáveis, com mais oscilações entre tempo quente e um risco acrescido de trovoadas. Depois o agosto, que é o mês que toda a gente quer saber, como é óbvio, a partida vai ser um agosto mais estável, ou seja, um agosto tendencialmente com temperaturas elevadas e com mais sol e menos probabilidade de precipitação do que o junho e o julho. Um agosto Portanto, bastante normalzinho, não é? O Como se agosto quer. até mais quente do que o normal. Ah, é mais até quente, mais quente sei que do é que o pior. normal, sim. Que eu também Até não mais gosto quente de do que o cá. normal. Pronto. Mais quente do que normal, Exato. porque vai acima dos 35 graus, muitos dias, é isso? Sim, estamos a prever uma maior frequência de dias muito quentes, ou seja, dias acima dos 35 graus do que aquilo que é normal. Também em junho e julho não poderão ocorrer mais dias do que o normal de tempo quente, só que lá está, vamos ter uma oscilação entre tempo quente e períodos de instabilidade com aguaceiros e trovoadas, aquele tempo quente abafado com trovoadas. Junho e julho, o agosto com mais sol à partida. O agosto mais estável com mais sol. E é essa, portanto, a previsão para. Francisco, como é que tu para o consegues verão, fazer como é que vocês conseguem fazer as previsões assim a tanto tempo? Portanto, as nossas previsões a longo prazo são baseadas numa metodologia que é, nós vamos buscar todos os anos em que temos, portanto, padrões de circulação atmosférica à escala global, padrões de circulação oceânica à escala global, vamos buscar todos os anos dos últimos 60, 70 anos, e aqueles anos em que temos padrões mais parecidos com este ano, fazemos um top 5 desses anos com índices de correlação maiores, e depois o que fazemos é uma extrapolação. Portanto, no mês de maio aconteceu isto, e nos anos em que isto aconteceu, como é que foi o junho, o julho e o agosto. Que interessante. E normalmente Por isso é que depois de vez em quando há surpresas, não é? Logicamente que também há surpresas, mas depois há padrões mais ou menos fixos. Por exemplo, nós este ano temos o El Niño, que significa que temos o Oceano Pacífico mais quente do que o normal, e isto é um padrão que geralmente gera comportamentos mais ou menos previsíveis, mais fixos, mais previsíveis. Por exemplo, estamos à espera que haja menos furacões no Atlântico este ano do que o normal. Ainda bem. Mas que possam ir mais para norte do que o normal. Portanto, por exemplo, nos Açores ali em setembro, outubro, atenção que pode haver ali risco nos Açores de alguma tempestade. Ai, meu Deus, tu às vezes pareces aqueles bruxos. Mas não é bruxaria, é ciência. Francisco, um beijinho grande para ti. Um beijinho, obrigada. Muito obrigado, Rita. Até para a semana, Muito obrigada. Vamos fazer agora uma curta pausa, fique por aí, porque ainda vamos falar dos brinquedos da Marrita, perceber a importância das mais recentes descobertas feitas no Tarrafal, conhecer o ceramista Carlos Manuel Gonçalves, bem como o fado de Sérgio XI. Até já, é muito rápido. E depois de uma curta pausa, vamos falar de brinquedos. Aliás, de uma marca de brinquedos que quis unir raízes portuguesas e africanas em peças únicas. Ora, veja.
E já estou aqui com a Mafalda Guerra, autora, criadora da Marrita. Mafalda, parabéns, coisas tão bonitas. Obrigada. Brinquedos tão bonitos. Ainda mais gira é a história. Esta marca faz parte do diretório Portugal Faz Bem, só podia, porque é muito linda. A história também é muito bonita, a história desta marca. E a Mafalda vai-me contar tudo, porque isto basicamente mudou a sua vidinha toda com uma visita a Moçambique, não foi? Sim, foi mais que uma visita. Foram 5 anos em que vivi em Maputo e que experienciei África mesmo. E acho que é impossível ficarmos indiferentes a um continente tão rico. Pois é. E apaixonei-me por aquela terra. Foi num de contexto gente... profissional? Não, foi mesmo por amor também. E apaixonei-me pelaquela terra de gente boa e generosa. Tive a oportunidade, na altura, de trabalhar com alguns artesãos. Locais? Locais, sim. E, de facto, fiquei aqui com a ideia de que gostava tanto de levar um bocadinho desta terra também para Portugal, para a Europa. E depois de ter sido mãe, pensei, não, comecei a olhar para os brinquedos de uma forma diferente. Pois o que é que eles vão trazer de novo e de bom para as nossas crianças, e depois de uma pesquisa achei que tinha todo um caminho para trilhar. Foi um caminho duro, sinuoso, mas que acho que o resultado final é o que está aqui, o que vocês veem e que valeu muito a pena. E de que forma é que conseguimos juntar então um bocadinho aqui da cultura, da história de Portugal e de Moçambique nestes brinquedos? Parece-me que é bastante óbvio, mas eu gostava que explicasse. Sim. Até porque estamos a ver imagens, eles são lindos. Sim, a parte, A cestaria portuguesa? Exatamente, a cestaria portuguesa. Eu ia começar aqui pela cadeira, não é? Que a parte de cima é empreita. Nós em Portugal chamamos empreita, que é a arte de trabalhar, no fundo, a palhinha, a palma. Em Moçambique eles têm uma forma muito diferente de trabalhar a empreita. Apesar de ser o mesmo material, a forma como o trabalham é muito diferente, até porque o clima é diferente, o material também é diferente, é mais duro. E olhando para este brinquedo e para estas cores, faz muito lembrar a areia clara das praias de Moçambique e a areia do Algarve, não é? Do nosso Algarve tão maravilhoso, que também é tão clara e, de facto, a empreita é trabalhada no Algarve. Em Portugal apenas é trabalhada no Algarve. E a parte de cima foi mesmo, de facto, juntar estas... É que a Mafalda diz-me que isso é um brinquedo, mas... Faz coração, não é? Até faz um bocado... Não é pena, porque as crianças devem brincar com tudo e até devem ter a oportunidade de estragar, porque brincar também muitas vezes acontecem acidentes. Aliás, um bom brinquedo normalmente chega ao final do dia muito estafado, não é? Exato. Chega ao final de uma vida de brinquedo... Com muito toque. Com muito toque. Mas são tão bonitas as coisas que realmente apetece expor em casa. Aí, é um exemplo de utilização da cadeira, não é? Com a bonequinha. Exatamente, temos aqui a cadeira, que tem sempre... Os brinquedos têm sempre esta questão do baloiço, porque, como todos nós sabemos, as crianças gostam de estar em movimento, não é? E um brinquedo que os traga movimento, ainda melhor. Por isso aqui temos a cadeira, que é a cadeira da papa, onde as crianças maioritariamente brincam acabam por replicar aquilo que veem os pais, não é? É sempre uma continuação daquilo que têm em casa. E depois temos as caminhas e temos os carrinhos típicos onde os pais transportam as crianças. Eu até vou pedir ao meu realizador que me mostre aí em baixo, por favor, os brinquedos que estão aí em baixo em detalhe, porque eu, como estou cá em cima, não os consigo ver. Olha que coisa incrível, que coisa. Olha a caminha, não aguento, adoro. E o berço é uma coisa. E depois também com as capelanas, não é? Com as capelanas, exatamente. A capelana, que é o tecido típico moçambicano, que acompanha a vida desde o nascimento até à morte, porque é mesmo assim. É muito simbólico. É muito cultural, muito é mesmo, cultural. Mesmo simbólico nos casamentos, em todos os atos importantes a capelana está presente. Trouxe as capelanas e depois também trouxe um tecido típico português. Temos aqui embaixo a chita. Deixa eu cá ver se o Diogo consegue mostrar. Está ali dentro, já estou a ver ali a chita, pois a chita, claro. Que é um típico tecido também português, e acabo sempre por ir buscar um bocadinho de Portugal e um bocadinho da África para fazer esta junção tão bonita. Linda, e que faz todo o sentido. Há muita gente que faz
faz essa junção através, obviamente, da história, da cultura, da literatura, mas através dos brinquedos ainda não tinha conhecido assim nenhum projeto semelhante, sendo que muitas pessoas que conheço que visitam a África, Moçambique em particular, Angola até também, ficam muito impressionadas com os brinquedos e com os brinquedos e com a capacidade que as crianças têm, as crianças que não têm o privilégio que os nossos filhos têm de terem brinquedos fabricados. Exato. A capacidade e a criatividade com que muitas crianças criam os seus próprios brinquedos. Sobre isso já li muito e já ouvi, mas nada, não conhecia ninguém que tivesse pegado em toda essa inspiração e que tivesse transformado numa marca. Lembra-se dessas pessoas que lhe ensinaram? Quem eram essas pessoas? Eu ia muito a uma feira, mesmo dentro da cidade, em Maputo, e tinha ali 2 ou 3 artesãos que às vezes eu tinha uma ideia e primeiramente diziam-me, não vai ser possível. Eu disse, olha, fazia o meu desenho, que eu sou péssima a desenhar, fazia um esboço daquilo que efetivamente gostava de ter e dava-lhes tempo, porque em Era África... eles que faziam, a Mafalda também aprendeu a fazer ao pé deles. Não, deixa-me dizer que estes brinquedos, tudo o que está aqui, Rita, é feito em Portugal. Certo. Tudo o que é feito em Portugal. Trouxe ideias de lá. Mas por outras pessoas, ou a Mafalda também faz, era isso que eu queria tentar perceber. Não, eu não sou artesã, não tenho esse Podia dom. ter aprendido. Pois. Já tive aqui pessoas a aprenderem coisas extraordinárias. Sim, Olha, não- durante a pandemia toda a gente aprendeu uma arte. Qualquer, a sério, é verdade? Ainda não cheguei lá, mas quiçá. Idealizei o formato dos brinquedos, das cestas e depois foi também, porque uma coisa é aquilo que quem não é artesão imagina e depois, na realidade, o que é possível com aquilo que se pensou ser... Que se pensou inicialmente, se é possível realizar ou não. E como é que é a recepção a estes brinquedos? Há muita gente que deve ficar meio baralhada. Isto é um brinquedo? Isto é... É curioso porque eu costumo dizer que os meus melhores clientes são os avós, porque olham para os brinquedos e eu acho que eles se transportam para a Claro, infância, faz para a todo simplicidade e muitos deles eu sinto que ficam ali um bocadinho a viajar no tempo. E as pessoas gostam, são brinquedos diferentes, muito a pensar na sustentabilidade, não são brinquedos... Pois essa parte também me interessa muitíssimo. Mafalda veio sempre com isso na cabeça, não é? De que Sim, queria fazer sim. um projeto que fosse sustentável. Sustentável e certificado. Primeiro é importante que os brinquedos também tivessem certificados, porque só assim faria sentido. Claro. E o processo de certificação também é um processo demoroso. Tudo neste país demora muito, não é? Sim, e muito dispendioso, mas achei que se ia para o mercado tinha que ir de uma forma plena. Onde é que vende agora, Mafalda? Olha, vendo no Instagram, tenho também uma loja no Cascais Shopping, onde estão os produtos, mas maioritariamente vendo no Instagram. Já estive em feiras também, e depois o passo-a-palavra é sempre o melhor marketing possível. Sem E são dúvida. brinquedos que duram, Aliás, eu acho é que são brinquedos que quem oferece um brinquedo deste a uma criança sabe que está a dar qualquer coisa de especial, não é? Porque sim. não é nada padronizado, a criança vai ficar certamente surpreendida, não é? Porque... O que é isto? Se calhar até vai perguntar o que é isto, mas isto é, não é? Mas eles conseguem logo perceber. Sim, pela questão do movimento e, como eu digo, eles acabam sempre por imitar os pais, não é? Nós, às vezes, sem nos apercebermos, estamos a passar as maiores mensagens aos nossos filhos. Sem dúvida. E eles conseguem logo perceber o que é e pronto, e brincam de uma forma livre, que também foi esse... Sempre o objetivo. Sim, brincarem de uma forma livre, sem cá, estarem largos à imaginação. E eu lembro-me que uma das vezes fizemos uma sessão fotográfica, às tantas houve 2 crianças que juntaram 2 cadeiras e fizeram uma cama. Claro. A imaginação... Olha, eu vou-lhe dizer que eu, sem quando era limites. pequenina, quando ia jantar com os meus pais e os jantares eram animados, era isto que eles faziam. Exatamente. Meus amigos, quem foi criança nos anos 80 passou muitas cestinhas assim, olha, a dormir em casa ou no restaurantezinho, assim, com 2 cadeirinhas, e a pessoa dormia e dormia muito bem. Exato. Quando havia necessidade. A Cláudia, minha editora, também dormiu muitas vezes assim e não nos fez mal nenhum. Mafalda, foi um gosto muito grande. Muito obrigada, Obrigada, e Rita. boa sorte para a sua marca. Obrigada. Ora bem, 52 anos após a libertação do Tarrafal,
o chamado Campo da Morte, onde estiveram cativos muitos presos políticos durante a ditadura, foram encontrados vestígios materiais da antiga frigideira, que era uma cela de punição. E para nos falar da importância desta descoberta, tenho na próxima paragem o André Teixeira, ele que é arqueólogo e professor da Universidade Nova de Lisboa, e tenho também, via WhatsApp, a historiadora cabo-verdiana Sandra Mascarenhas. Vamos lá conversar com eles. Olá, André, bem-vindo. Vieste há pouco tempo de Cabo Verde, uma semaninha, sim, mais ou menos. Há pouco. Deixa-me ver só se já temos a Sandra. Já temos a Sandra no WhatsApp, conseguimos vê-la aqui no estúdio, que era importante. Olá, Sandra. Olá, tudo bem? Está a ouvir-nos bem? Estou a ouvir perfeitamente. Muito bem, obrigada por se juntar aqui a esta conversa. Muito obrigada. Obrigada. Olha, é a primeira vez que o nosso Intercidades para em Cabo Verde. Estou muito contente com isso. Também. Se calhar, Sandra, eu ia começar por pedir aqui ao André e à Sandra, mas que podem, isto pode ser uma conversa em que se interrompem. André, nós sabemos o que é o Tarrafal, mas há muita gente, se calhar mais nova, que não sabe. E, portanto, eu gostava que começássemos por aí, sendo que agora, e depois a Sandra falará sobre isso, sobre a candidatura do Tarrafal a Património Mundial, agora que é também um museu da resistência, mas se calhar é importante contextualizarmos o que é que foi o Tarrafal. Depois a Sandra falará do que é agora. Sim, e a Sandra tem mais dados e falará Certo. com mais propriedade sobre o assunto. De qualquer maneira, o Tarrafal é um campo de concentração de presos políticos da ditadura portuguesa. Tem duas fases, acho que isso é importante, porque tem duas fases bastante diferentes de funcionamento. Uma primeira nos anos 30 e 40, em que são presos políticos, enfim, portugueses, portanto, opositores antifascistas, opositores ao regime, e depois ele é fechado a seguir à Segunda Guerra Mundial e depois tem uma nova fase de funcionamento nos anos 60 até ao 25 de Abril, até há 52 anos, portanto, precisamente, em que estão ali detidos, sobretudo, enfim, pessoas, membros dos movimentos anticoloniais, portanto, os movimentos de libertação dos atuais países africanos de língua oficial portuguesa. Portanto, é certo. Isso. E é importante também perceber que houve ali um momento entre essas duas fases em que houve alguma coisa, pelo que eu li, que alterou, ou seja, porquê é que vocês agora fizeram esta descoberta? Porque houve alguma parte do Tarrafal que estava alterada, certo, Sandra? Não sei se me quer explicar, e também queria perceber aqui como é que isto acontece, como é que se cruza aqui a nova com o trabalho da Sandra, que é historiadora, como é que acontece esta vontade de perceber melhor o que é que estava ali, porque tiveram que fazer um trabalho de arqueologia, certo, André? Sim. Para perceber o que é que aconteceu para que não estivesse, no fundo, à vista de todos, o que era o Tarrafal e esta frigideira que se veio a comprovar que existia mesmo. Exatamente, como disse o André, portanto, nós temos um espaço, que agora é o Museu da Resistência do Campo de Concentração do Tarrafal, que inicialmente, em 1936, foi criado como colónia penal, né, para os antifascistas, comunistas, e que durou como colónia penal até 1954. E nessa altura, 54, o que é que nós temos? Portanto, a partir da Segunda Guerra Mundial é que se começa realmente a criticar o regime salazarista, em que começam também alguns movimentos independentistas. O que é que acontece? Há um novo olhar sobre o Tarrafal, sobre o campo de morte lenta, que faz com que haja intervenções, por exemplo, visitas da Cruz Vermelha ao sítio, e o regime, para tentar negar que havia exatamente o regime que se assemelhava aos campos de concentração nazi, o que é que faz? Destrói aquilo que havia e que era a prova máxima. Era isso mesmo, né, que eu queria que explicasse. Exatamente. Foi alterada a paisagem do Tarrafal, de certa forma, para se esconderem as evidências do horror que ali se passava. É isso, Sandra? Exatamente. Daí é que desaparece a frigideira e depois vai nascer a Holandinha, que já é tipo que se reconstrói, né, no mesmo sentido, aquele cubículo, mas já dentro de um outro edifício, já dentro do presídio, neste caso. Portanto, o que nós tentamos agora fazer, porque nós passamos por uma análise preliminar, quando nós apresentamos a intenção da candidatura, e como nós nos disse exatamente
pelo que nós entendemos daquilo que escreveram, há estruturas, há coisas que neste momento não são visíveis. Certo. E como sabe, por exemplo, os ex-presos, já, pronto, aqueles que já têm uma certa idade, são poucos, né? E muitas vezes acabam por confundir as coisas. Daí que o André teve que fazer esse trabalho de ir às fontes primárias, tentar ver onde é que se localizava a frigideira, para exatamente tentarmos chegar à frigideira. Foi este trabalho entre estas duas equipas que deu este resultado tão bom. André, e aqui também foi muito importante, pelo que li, achei extremamente interessante, cruzar também os testemunhos, não é? Sim. E alguns testemunhos são muito surpreendentes para quem não conhece a história, mas até o testemunho de um selecionador nacional, Sim, Cândido sim, Oliveira. Sim. Não, deixa-me dizer-te só uma coisa. Para já, uma equipa, ou seja, É isso. nós já trabalhamos, eu com os colegas arqueólogos do Instituto do Património Cultural de Cabo Verde, já trabalhamos há bastantes anos e, portanto, para te dizer que já existe aqui Uma relação, uma equipa. ligação e tudo isso, não é? Bom, e agora a trabalhar no Tarrafal. Não, realmente, lá está, o facto de haver transformação naquele espaço pediu de alguma maneira esse trabalho arqueológico, ou seja, a arqueologia serve precisamente para documentar a evolução ou de estruturas ou da ocupação. Por vezes pensamos, trata-se de uma coisa do século XX, em princípio não precisa de arqueologia. Pensamos muitas vezes em arqueologia para épocas mais recuadas, mas também para estas épocas mais recentes é importante compreender a evolução das estruturas, foi aquilo que nós ali fizemos. E, portanto, no âmbito do campo de concentração, enfim, da intenção do Instituto do Património Cultural, do Governo de Cabo Verde, de candidatar o Tarrafal a Património Mundial, portanto, fizemos este trabalho de identificação. Foi um trabalho, não é o trabalho arqueológico é sempre uma coisa demorada, não é? Mas fizemos um primeiro mapeamento, uma primeira prospecção, como nós dizemos. Portanto, perceber o que é que existe. Claro que nessa prospecção apontámos a essa estrutura icónica, não é? De alguma maneira, dessa primeira fase de funcionamento do campo e encontramos. E cruzaste também com testemunhos de... Sim, perguntavas isso. Sim, ou seja, estando a trabalhar vestidos materiais do passado, mas de um passado recente, há naturalmente toda uma série de documentação. Há fotografias até dessa primeira fase, não muitas, mas há algumas fotografias dessa primeira fase e, portanto, foi do cruzamento desses dados que também orientámos o nosso trabalho arqueológico. Deste um exemplo de precisamente o Cândido Oliveira, não é? O nosso selecionador... que esteve lá preso. Que esteve preso e que descreve, é um dos que descreve, há bastantes outras descrições, mas é um dos que descreve precisamente, nomeadamente a localização da frigideira e um bocadinho o que é que se lá passava dentro. Tudo Já lá vamos ao momento em que vocês descobrem, porque eu também acho curioso perceber como é que isto acontece. Mas, Sandra, se calhar era importante explicarmos também a quem nos vê porque é que isto se chamava frigideira. Sim. Os testemunhos que nós temos é tipo que aquilo era um cubículo. Pronto, não tinha muita ventilação, somente uma janelinha, mas que o sol batia diretamente, então era tão quente que quem lá estava lá dentro sentia como se estivesse num braseiro, portanto na frigideira, está a ver? Que é a designação aqui cabo-verdiana, já sabe, penso que é o mesmo de Portugal, portanto é uma panela muito quente. Era precisamente o pior sítio, ou seja, era a maior, todo o Tarrafal já era um campo de concentração, portanto a tortura existia em todo o lado, mas aquele era o sítio de maior castigo, digamos assim, era o pior sítio. Exatamente, portanto, ir para a frigideira era o máximo da punição que tu se calhar tinhas. Bom, há quem relate outras situações da privação de comida, etc., mas na frigideira tu já tens o elemento do calor, do isolamento e ainda da falta de comida e água, não é? Então aquilo é descrito pelos presos como se fosse um inferno, não é? Lá dentro do sítio. Sandra, e nós sabemos logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando há esse movimento de tentar esconder aquilo que era os horrores de um regime, o que é que foi feito para tentar, o que é que foi mesmo feito para tentar esconder, não sei se André também sabes, esse lugar? Mandaram para lá cimento? Estou eu a perguntar, o que é que foi feito para esconder essa câmara de tortura? Ok. Na verdade, os testemunhos que nós temos, e até há pouco tempo, essa ideia de fazer a prospeção, ela veio exatamente no sentido de tentar desfazer alguma confusão, algum mal-entendido que nós entendemos que havia em relação à frigideira ter sido destruída e muitos disseram que foi construída a tal ermida em cima, não é? E nós, quando começamos as primeiras prospeções, o trabalho preliminar antes do André chegar, foi exatamente a primeira ermida
ver se realmente havia algo por baixo, né? E só depois é que veio o André e a equipa que foram fazer exatamente, foram descobrir a frigideira, não é? Portanto, neste período, por isso é que nós vamos continuar com as escavações futuramente, né? Porque tal como desapareceu a frigideira, acreditamos que também haja muita coisa que nesse interregno entre deixar de ser colónia penal, passar a ser presídio, depois voltar a ser o campo de trabalho, que alguma coisa se perdeu, não é? E que provavelmente outras coisas se encontram camufladas. Portanto, nós temos relatos de pessoas que dizem ter encontrado ossos no Tarrafal, mesmo os moradores nos dizem isso, mas não há um registro oficial, por exemplo, que nos diga que se cometeu assassinatos e as pessoas foram enterradas no Tarrafal ou não. Então há um conjunto de histórias que ainda precisamos desvendar sobre o Tarrafal neste momento. André, isto é super interessante, ou seja, é só o início, não é? Quer dizer... Não, claro, como todo o campo arqueológico com esta dimensão, isto é um processo que durará, não é? É uma investigação que durará muito tempo, mas enfim, acho que apesar de tudo começámos já a ter, muito rapidamente começámos a ter resultados, portanto, acho que é um bom... E vocês quando mensagem. descobrem a frigideira, aquela pergunta que eu há pouco estava a fazer, também conseguem de certa forma perceber o que é que foi lá feito para a esconder? Sim, ou seja... Um pouco no que dizia, na sequência do que dizia a Sandra, portanto, há muitas memórias, é também uma fonte, a memória oral, não é? Claro que sim. É também uma fonte. Mas, enfim, através de todo o cruzamento de dados que nós tínhamos um local que pensávamos que poderia ser a sua localização. A frigideira está muito destruída, portanto, ela foi completamente destruída. A frigideira, basicamente, já passaram algumas imagens, portanto, é uma estrutura muito simples, não é nada, não tem monumentalidade nenhuma do ponto de vista arquitetónico. Portanto, basicamente é um retângulo no chão, com uma base em pedra, portanto, um alicerce em pedra, e depois era construída em cimento. Aqui está ela, não é? Portanto, o que se estão a ver, aqueles alinhamentos, são esses muros em pedra que são alicerce, portanto, formam dois compartimentos, não é? Vê-se ali um muro ao meio, não é? E portanto, e depois para cima era betão e fechado, como contava a Sandra, portanto uma coisa completamente fechada, praticamente hermética, e portanto há a questão também da respiração. Certo. Além da privação da comida, além de tudo aquilo do calor, há também a questão da respiração impossível ali dentro, não é? Portanto, aquilo que nós encontramos na escavação foi esses alicerces, os pisos, as portas, não é, preservadas. Portanto, foi mandado abaixo. Sim, foi completamente mandado abaixo, e o derrubo das paredes em betão. Muito bem. Basicamente. Sandra, para terminar, e porque como é que está a ser preparada a candidatura? Parece-me que é tão importante, não é? Porque parece-me que cada vez mais é importante contarmos esta história, esta e outras, mas esta em particular. Como é que está a preparar esta candidatura a Património Mundial da Unesco? Bem, essa candidatura, portanto, acaba por vir num momento que é muito crucial para aquilo que é a história dos regimes políticos, não é? Certo. E ela se baseia, portanto, foca em mostrar como é que se constrói a paz, a solidariedade e o diálogo entre os povos a partir de uma memória dolorosa comum. A ideia é que nós fazemos não o Tarrafal apenas como um lugar de morte lenta, com tudo aquilo que se passa à volta do Tarrafal, da tortura, etc., mas também como um lugar que uniu diferentes povos e que lá dentro, apesar da tortura, as pessoas conseguiram criar outras coisas. O Landino conseguiu publicar, muitos conseguiram estudar, etc. Então, a ideia é ter um espaço de memória ligado a conflitos recentes e, por um lado, mostra, né, a tortura, o terror daquilo que é um regime ditatorial, mas, por outro lado, mostra aquilo que são os ideais anticoloniais, os ideais que levaram à libertação das colónias. Ou seja, na prática, que é o triunfo da liberdade e dessa resiliência do homem sobre os ditames da tortura e da ditadura no seu todo. Que beleza, só de ouvir a sua descrição, para mim já estava ganha. Porque é isso mesmo, e é tão importante dizer isso, não é? Que é também a ideia de que aquele sítio passaram-se coisas terríveis, mas que o bem acabou por vencer e que dali saíram pessoas que conseguiram sonhar e conseguiram construir as suas vidas. Isso é muito importante, parece-me que isso é muito importante e muito bonito. Sim, é a essência mesmo dessa candidatura, é exatamente mostrar isso, não é? Como é que nós, pessoas, conseguiram construir a partir disso, como é que essa memória perdura
até hoje é capaz de, sendo levada a património mundial, ajudar-nos a entender aquilo que foi a história, mas também não ir, né, não cair no mesmo caminho, né, como aconteceu antigamente com os nossos antepassados. E é mais uma de muitas pontas que junta estes dois países. André, ainda tens mais projetos com a Sandra? Sim, nós temos uma ligação, como te estava a dizer, muito Já profunda com o IPC longa, e com trabalho noutro sítio património mundial, que é a Cidade Velha, que é um sítio também absolutamente extraordinário e, portanto, muito em breve voltaremos para lá. Muito bem, e nós gostaríamos muito de continuar a acompanhar. Tem sempre um lado, para quem não faz parte deste mundo dos historiadores e da arqueologia, é sempre um lado muito... Mas também, se calhar, foi aquilo que conquistou tanto um como outros quando eram mais novos, que é um lado, ao mesmo tempo, de aventura e de nós percebermos que, não, lá está, é a segunda vez que digo isto hoje, mas que é verdade, que não se consegue andar para a frente e perceber o futuro sem conhecermos muito bem a nossa história, a nossa memória, e sentirmos a nossa memória, homenagearmos essa memória. Portanto, obrigada aos dois, obrigada André, obrigada Sandra, foi um gosto conhecê-la, que excelente trabalho. Vamos tentar ir acompanhando como é que vai decorrendo esta candidatura. Muito obrigada. Ora bem, o meu próximo convidado nasceu numa pequena aldeia de Beja, veio da área da publicidade, do marketing e da produção de teatro. Vejam bem que foi mais um daqueles casos que durante a pandemia descobriu a cerâmica. Ele cria peças onde os terrores da infância ganham forma com muito sentido de humor. Chama-se Carlos Manuel Gonçalves e foi o responsável por criar, por exemplo, os troféus das marchas populares de 2025. Ora, veja. Já estou literalmente maluca com estas peças. Tenho aqui comigo o Carlos Manuel Gonçalves, que faz estas coisas maravilhosas e que junta os terrores de infância, também uma vivência alentejana. E não só. E não só. E não só. Há coisas boas também para contar. Claro que sim, já vou querer saber essa história toda. Mas temos aqui uma peça em estreia absoluta no Intercidades, portanto vamos fazer disto um momento. Merece. Como é que se chama esta maravilha que está aqui? Esse tem nosso nome? amigo tem, pois. É o Diaburso. Diaburso? Ai, adoro. Certo. Adoro. É uma peça que estou a mostrar pela primeira vez. Vai fazer parte de uma exposição que inaugura este mês, dia 20, na Galeria Plato, em Évora. É uma exposição coletiva sob o tema Criaturas da Noite. E isso tem muito a ver com o meu universo, não é? Criaturas da noite, do dia, fantásticas, que habitam aqui dentro. O Diaburso é lindo! É uma coisa incrível. Estou mesmo deslumbrada. Na verdade, eu gosto, Rita, desculpa se me permites, gosto de transformar aquela ideia que nós temos dos monstros, que são criaturas do mal, e, por exemplo, o Diaburso é uma figura cómica também. Dá vontade de quase de adotar, de levar para casa. E então também, de alguma maneira, desmistificar essa ideia que os monstros estão associados ao mal. E eu gosto que essas criaturas, pelo menos aquelas que eu crio e as personagens que faço, que tenham sempre um lado positivo e transmitem alguma... Mas eu acho que é por isso que são especiais. Porque tem um... Vou usar a palavra grotesco e tu vais percebê-la, não é? Tem um grotesco, mas são divertidas e ao mesmo tempo
que são queridas, é uma coisa meia estranha. Nem todas têm um ar, acho eu, assim tão amigável. As que estão, é que eu não consigo ver lá para baixo, mostra-me lá as que estão aí em baixo. Diogo, mostra-me lá. Há peças aí em baixo da mesa hoje ou não? É que eu saí de um cenário para o outro. Pois é. Ali temos o Corvo Marchante, que foi um dos troféus do ano passado das Marchas Populares. Estávamos a ver aqui o making-of no vídeo, antes da entrevista. Ok. Ao lado ali, aquela criatura verde, é precisamente o bicho Covid, que foi uma das peças que surgiu. Surgiu na altura da pandemia, precisamente quando eu comecei a mostrar o meu trabalho, que até então era uma coisa só minha. Olha, isto é daquelas coisas que eu começo a ficar enervada. Porquê? Eu até me sei um pá, que nunca me sai em televisão. Começo a ficar enervada porque... Porquê? Como é que isto estava tudo dentro de ti durante quantos anos? Uma vida. Uma vida. E só durante a pandemia é que tu começas a mostrar estas maravilhas ao mundo. Desculpa, quero agradecer imenso ao bicho Covid. Por isso é que também está ali aquela homenagem. Exatamente, sim. É uma das peças, na verdade, do início, mas que ainda hoje continua a falar ao coração das pessoas. E isso é muito engraçado, essa relação que as pessoas também têm com o meu trabalho e de alguma maneira também se revêem em memórias também da infância. É muito engraçado e surpreendente para mim, como deves imaginar, sendo algo também tão pessoal. Há aqui histórias, de facto. Esta personagem, por exemplo, é o Ernesto, era uma pessoa da minha família, que quando eu era pequenino era um tio meu, que eu gostava de ter tido a oportunidade e maturidade, na altura era uma criança, para tê-lo conhecido melhor. E então há muitas figuras e muitas personagens que também são fragmentos da minha vida. E tu sabes que eu vou-te dizer uma coisa? Diz-me. Vou-te confessar uma coisa. E eu vejo aqui muito do Alentejo, e eu também tenho família alentejana, e a minha querida avó, Marieta, em casa dela, tinha na cozinha uma série de bonecos. Sim. E eu estou a reconhecer alguns dos traços, não é igual, mas está-me a ir às minhas memórias da minha avó alentejana. Isso é muito bom. Quando ela me dava o almoço, eu estava sempre a olhar para os bonecos e ela contava-nos histórias com aqueles bonecos em cima do armário. E acho que todos temos também esse imaginar, essas memórias. É muito engraçado. Estás a dizer que te lembra algo do Alentejo. Eu acho que há um universo muito português e muito popular no meu trabalho. E é muito engraçado. Eu tenho outras peças que se calhar que são um bocadinho mais excêntricas e as pessoas às vezes olham e dizem isto é do México. E eu digo assim, beja. Só assim para cortar ali um bocadinho e quebrar um bocadinho o gelo. E as pessoas riem-se, acham piada. Mas na verdade acho que há aqui tanto de popular associado obviamente a estas minhas vivências, memórias. Essas tuas memórias e as histórias que te contavam também. Sim. E também um lado do Alentejo, mas que também existe no Norte, existe um pouco por todo deste país maravilhoso, que é quase de realismo mágico, aquelas histórias que nos contam dos monstros que habitam. Sem dúvida. Havia ali um lobo, havia ali Sem não sei o dúvida. quê, naquele sítio passava, não é? Sim, e os meus avós, eu cresci com isso, não é? Pois. E é engraçado depois nós, à medida que vamos crescendo eu acho que essas memórias vão se apagando naturalmente, faz parte, não é? Somos adultos, andamos todos demasiado ocupados com as nossas responsabilidades e eu, quando comecei a trabalhar em cerâmica, começaram a vir-me à minha memória uma série de lembranças do próprio contacto com os meus avós, esses ditados populares, sabes? Uma coisa que eu te vou dizer, uma das frases mais bonitas que se foi dita neste programa, que eu repito uma vez por semana, desculpa-me, quem vê o programa todos os dias, foi dita por José Luís Peixoto, naquele sofá em que ele disse: nós passamos o resto da vida a revisitar a infância. E agora lembrei-me por causa do que tu estavas a dizer. Ou seja, tu naquele momento de pausa da pandemia, se calhar já andavas ali à volta da tua infância, mas foste lá. Fui, e aconteceu muito por acaso. Na verdade, até à pandemia era um hobby que eu tinha. Era algo que era muito meu, muito íntimo. Como acabei de dizer, há aqui muito daquilo da minha história enquanto pessoa. Era um hobby onde? Em tua casa fazias? Fazia em casa. Fazia em casa, nos dias de folga, quando podia. E não mostravas a ninguém? Tu eras produtor. Certo. Quer dizer, mostrava quando ia a outros ateliês, cozer as peças e depois levava, vidrava, então as pessoas viam e muitas vezes diziam-me: o teu trabalho tem qualquer coisa, tu tens que mostrar isto. E eu, está bem, obrigado. E aquilo e adeus, ias tu com a peça vidrada e ias-te embora. E para mim, exatamente, era uma coisa muito minha. Realmente, depois, quando a pandemia aconteceu, o setor do teatro, neste caso, foi dos mais afetados, não é? E eu pensei: como é que eu vou pagar a renda da minha casa este mês?
sendo prático e direto. Claro. E pensei, se calhar agora pode ser a oportunidade certa para eu realmente dar ouvido a estas pessoas todas que andam aqui a dizer-me que eu tenho algum talento e vamos lá ver como é que isto corre. Mas tu não acreditavas, tu não percebias que isto era muito bom? Como é que é Sabes, possível? eu percebo-te. Mas... Era algo muito meu e ainda hoje eu já me tento, neste percurso, apesar de tudo e de ser curto, isto para mim parece que já passaram 20 anos, tem sido algo tão intenso e tem acontecido tanta coisa boa e surpreende-me ainda quase todos os dias a forma como o meu trabalho chega às pessoas, acredita? Acredito. Acredita mesmo. E ainda bem, ainda bem. Sim, mas no início era algo muito meu e acho que só com o tempo, quando as pessoas começaram a reagir muito rapidamente. Como é que apresentaste? Foi através das redes sociais? Certo, através do meu Instagram, que ainda hoje mantenho, é assim se calhar aquela plataforma mais fácil de Qual é que é o teu Instagram? chegar a mim, que é Carlos Manuel Goncalves. Já está ali, olha, somos tão rápidos. Espetacular. Isto é incrível. Olha, E espetacular. agora exatamente, estão a ver, já ali. Olha a minha amiga Sónia Tavares com uma peça tua. Tua amiga Sónia, que é também minha amiga Sónia Tavares. Não, é mais minha amiga, estou a brincar. Não, é possível que seja mais. A Sónia, nada, a Sónia é uma querida. É mesmo, e ela adora o meu trabalho, está-me sempre a dizer, eu sou teu fã. Eu digo, não, eu que sou teu fã. E nós temos uma relação muito também engraçada. faz sentido. Faz sentido. matches com o teu Faz trabalho da sentido. Sónia. Ela diz que as minhas peças são literalmente a cara dela. Com este universo todo assim meio louco. Então, naquela altura, começaste a fazer isto aqui no Instagram e Sim, depois... assim um bocadinho de forma, digamos, sem qualquer... Qual foi a primeira que apresentaste no Instagram? Eram peças mais pequeninas, estávamos a falar assim de coisas que hoje em dia olho e penso como é que eu tive coragem de vender aquilo, mas tu tens o seu início, não é? Claro. A verdade é que eu queria muito isto e quero. Eu trabalho muito e sou muito determinado e muito Isso focado. não tenho As dúvidas. coisas não acontecem por acaso. Claro. É muito bom que digas isso. Não é só... eu digo isto, peço desculpa, não quero aqui parecer... Não, mas eu acho que isso é um ótimo exemplo. Mas as pessoas perceberem que não é só talento, há muito trabalho envolvido. E as coisas acontecem... Ok, eu digo sempre que é necessário algum fator sorte, mas também há algum, não sei... Trabalho, determinação, claro. Abdicar algumas coisas em prol de outras e pronto. Depois comecei assim muito timidamente a mostrar as peças que tinha, digamos, lá por casa, que até então eram só minhas, e as pessoas reagiam muito bem e aquilo foi crescendo. Não, e a uma certa altura que vendeste não sei quantas peças assim e... Eu para aí no meu primeiro ano... Eram 26 e vendeste... Eu no meu primeiro ano eu comecei a ter lista de espera e até hoje... Até hoje? Até hoje. É uma loucura. E por isso é que eu digo, às vezes até a mim próprio me custa acreditar. Mas sabes quando tu sentes que tens alguma coisa para dizer e não sabes muito bem como? Sim. Está aqui a minha resposta. Tão bom. E então prepara-te, porque como é que é o Diaburso? O Diaburso. Vai ser o maior... É que eu tenho a certeza absoluta que o Diaburso vai fazer o maior sucesso. Espero que sim. Vais Normalmente ver. as pessoas costumam gostar muito, em geral, das peças. Vais apresentá-lo quando? No dia 20, nesta exposição na Galeria Plata, em Já o Évora. puseste no Instagram? Ainda não. Então depois vais-me dizer, olha, vais mandar uma mensagem a dizer, olha, Rita, eu já tenho não sei quantas encomendas para o Diaburso. O Diaburso é incrível. Desculpem, tenho que me virar. É porque eu tenho que mostrar atrás e tudo, o detalhe. Pois Nunca fiz isto, acho que nunca me levantei por aqui, mas eu vou fazer. É hoje o dia. Não, ai, o rabinho dele, Tem eu um não rabinho. aguento. Olha, parece uma balaqueta. Exato, merece um grande plano. E depois ao toque. E como é que tu fazes isto? Explica-me lá como é que isto é feito. Todas as minhas peças são feitas à mão, não é? Parecem pinhões ao mesmo tempo. Isso, no fundo, é com uma ferramenta, um teco, não é? Eu passo... as peças demoram muito tempo a fazer, não é? E eu... Todas são únicas. Sim, há peças que eu reproduzo. Por exemplo, aqui o tal Ernesto é uma peça que, por exemplo, é exclusiva dos meus pontos de venda. O Ernesto serve para o que nós quisermos. Que Exatamente, dá para guardar aqui qualquer coisa. Mas para dizer que já é uma peça, por exemplo, de fabrico industrial, eu neste momento já nem consigo responder a todos os pedidos que tenho, e então algumas peças, digamos, numa linha mais comercial, mais no setor de loja, podem ser encontradas e estão sempre disponíveis. Todas as outras peças, muitas delas ou fazem parte de uma coleção, ou são uma edição limitada, ou são peças únicas, como é o caso do Diaburso, é uma peça única. Já tenho alguns colecionadores que se debatem para ficar com as peças, isso é muito engraçado. Mas... E não vais fazer mais Diabursos? Não vou fazer mais Diabursos, porque eu tenho muitas criaturas nesta cabeça, como devem imaginar, para criar. E às vezes eu ando meses, às vezes mais do que um ano, à espera de ter tempo e oportunidade para conseguir dar vida a personagens que eu tenho aqui dentro. tantas criaturas que tens aí. Estão para aqui, é verdade. E depois, quando fazes uma coisa destas maravilhosa, a quem é que tu mostras a primeira vez?
Mostro sempre aos meus amigos mais chegados e gosto também de saber um bocadinho a reação deles, mas partilho... Deves ter adorado a minha reação agora, porque eu sou um bocado de criança. Não, porque há um Mas eu lado também nosso... sou. E Há um lado nosso de criança que é... Isto é incrível. E sabes que é muito giro, quando eu conheço as pessoas e vejo os meus clientes e há pessoas que nunca viram o meu trabalho, tiveram contacto pela primeira vez, tal como tu agora, e isso é muito engraçado e enche-me o coração, acredita, porque as pessoas têm sempre uma reação de surpresa, de eu já vi isto em qualquer lado, isto remonta-me à minha infância, há ali qualquer coisa muito, muito especial e uma ligação muito forte entre as peças e as pessoas. E agora isso... tens uma data de criaturas aí dentro. Como é que tu escolhes a criatura que vai sair para a próxima criação? Exato, isto é aquilo que se portar melhor. Não estou a brincar. Ou é uma urgência, é uma criatura que começa aí a debater-se a dizer eu tenho que sair. Sabes, eu às vezes eu tenho ideias na minha cabeça que eu tenho um bocadinho quase receio ou medo de as mostrar cá para fora. E às vezes tenho ali alguma reticência e digo, não, já tens algum tipo de cliente que se calhar não vai gostar deste tipo mas não pode ser assim. Mas eu não posso travar. E quando o faço, e às vezes digamos que ultrapasso um bocadinho esse receio e sigo o meu coração, porque no fundo, no final é só isso que conta e tem que ser, não pode ser de outra forma. Eu fico sempre muito surpreendido porque eu penso que se calhar era uma ideia muito doida da minha parte, mas não, as pessoas adoram, as pessoas riem-se. E sabes que é super importante e se calhar é uma das fórmulas pelas quais se calhar, o trabalho chega tão bem às pessoas e é tão bem recebido, é porque isto é sobre humor, boa disposição, partilhar coisas boas e mesmo quando são memórias que são menos positivas, é pegar nessas lembranças e torná-las em algo que é bom e que nos faz sorrir pelo menos. Eu acho que isso é universal a todos. E as cores são maravilhosas. Tu começas por desenhar? Nunca. Eu há pouco tempo, esta peça que está aqui, que na verdade é como se fosse uma garrafa. Esta, por exemplo, faz-me lembrar muito Alentejo, muito. Essa peça fez parte agora de uma coleção que eu apresentei recentemente na Lisbon Design Week. Eram 42 peças e todas as peças eram diferentes. Isto para te dizer que eu não desenho nada e muitas vezes nem penso antecipadamente o que é que vou fazer. Então vais direto ao barro? Eu vou direto, sim. Para mim é muito mais difícil desenhar antes e depois ter que restringir aquilo Então o que é que surgiu primeiro do Diaburso? Eu já tinha a ideia... Qual foi a primeira parte do corpo dele que tu fizeste? Eles têm que começar todos de baixo para cima. porque senão isto não cola, não é? Pois claro, tem que ser, não é? Senão como é que depois... Ora, então, eu faço 2 patinhas e pronto. E depois vou testando. Ou seja, neste caso as unhas ficaram assim e tu gostaste, para cima. E tu gostaste. Sim, mas às vezes eu testei, por exemplo, estavam mais pontiagudas mais para a frente e depois vou testando. E depois... Pronto, achei que tinha que fazer ali uma pilinha, não é? Ele tem uma pilinha? Olha que eu nem reparei. Então, pois tem! Ele tem uma piloca, coisa mais querida. Este Diaburso é uma coisa maravilhosa. Ele é amoroso, tem uns tornozelos, ele tem tudo. É que ele, como estava virado para o espectador e não para mim, ai meu Deus, e tem umas unhas lindas com o manicure da moda. Eu perguntei à galeria hoje de manhã se eu podia trazer, se eles não se importavam, uma vez que era, digamos, uma novidade, mas na verdade eu também quis trazê-lo porque é das peças mais recentes minhas. Eu até estou com medo. E pelas quais eu tenho mesmo orgulho. E acho que o meu trabalho está na direção do Diaburso. Olha. Pois tem. O tio também tem. O tio também tinha. Olha, sabes que eu até estou aqui... E aliás, se tu olhares para ali, ele ri-se, percebes? Isto é tudo sobre... lá está, sobre partilhar boa disposição através de cerâmica e de coisas bonitas. Leveza é preciso. Que coisa tão boa. Olha, pronto, não vou fazer esta pergunta porque não é feia. Faz, agora eu sou muito curioso. Eu estou assim, isto é coisinha para custar quanto? Ui. Pronto, estamos a dar um preço a um trabalho que é magnífico. Certo. Por exemplo, esta peça... Mas já me disseste que essa é feita mais industrial. Exatamente, sim. É uma peça que custa 185 €. Pronto, então posso mais ou menos imaginar. Já é uma... Sim. O Diaburso... Hoje em dia, o meu trabalho valorizou bastante. E bem, tens que estar orgulhoso. Estou super orgulhoso e super feliz e super agradecido e essas coisas todas. Mas como é que tu lhe dás um preço? Quem é que dá o preço? Percebes o que eu digo? Isso foi um processo difícil para mim no início. Mas depois é assim,
imagina, quando começas a ter a agenda cada vez mais preenchida e as pessoas esperam mais do que 6 meses para ter uma peça, há qualquer coisa que tu tens que mudar, não é? Eu não sou a minha formação, como viram, não é em gestão, mas há coisas que tu sabes que tens que fazer. Claro. E então, pronto, isto é uma peça que vai para os 1000 e muitos. Grande dia, Burso, sim, senhor. Já qualquer coisa. É um rapaz que se faz apresentar. Enche-me de orgulho, sabes, num país em que nem sempre a arte é vista com bons olhos e nós não crescemos. Eu não cresci eu próprio nessa realidade. E sabes, quando as pessoas valorizam algo que tu fazes com as mãos. Não, é maravilhoso. que vem Mereces toda a da tua valorização, deves alma, ter muito orgulho. Isso tem muito valor. E fico muito contente que o Dia Burso tenha este preço. A sério, temos que valorizar os nossos artistas e é muito original aquilo que tu fazes. Muito obrigada. Obrigado, eu. Foi um prazer. Continuas a fazer coisas muito bonitas. Vou tentar, obrigado. Que nos enchem assim o imaginário e a alma e nos deixam mais bem dispostos. Foi um prazer. Vamos então ao próximo convidado, nascido e criado no Seixal. O meu próximo convidado começou a cantar cedo e aos 5 anos subiu pela primeira vez a um palco, imaginem. Hoje está aqui para nos apresentar o seu novo single, Que Mar é Este?, que partilha com Gisela João e que faz parte do segundo álbum que vai sair em 2027. Vamos ouvir. A minha gente está submersa, a pele fria não tem ar, nos lábios doces da conversa já se fala tão depressa, já se não ouve cantar. Que mar é este que dança e que eu não sei navegar? Antes chamavam-lhe esperança. Quero lá saber da herança. Já disse, quero cantar. E também digo que roubei todos os búzios e corais. Afogaste-me, mas não calei. Com a saudade grito mais. Mar meu, mar irmão, não sejas saudade, que eu sou coração. Mar meu, mar irmão, não sejas saudade, que eu sou coração. Que mar é este que encobre e acha que nos vai curvar? Não é do grito que encobre. Eu decido que se escolhe o meu gesto a gritar. Também digo que roubei as vertigens e a razão. Ai, que maravilha! Bem, este programa de facto hoje. Sérgio 11. Olá. Oh, Sérgio, primeiro, a música é lindíssima. Muito obrigado. Tu tens um vozeirão, um tom grave que é eu acho pouquíssimo comum. Muito obrigado. E muito bonito mesmo. Obrigado. Tu começas, é um percurso até bastante tradicional, digamos assim. Sim, sim. Nasces no Seixal, subiste ao palco a primeira vez com 5 anos. Em que circunstância?
Olha, na verdade, Rita, estava de férias no Algarve com os meus pais e havia um palco, pronto, estava a ver umas festas, aquelas festas normais de verão, e disseram se alguém quisesse subir ao palco para cantar, que podia fazê-lo, pronto, e eu, todo destemido, fui... exatamente, e fui cantar a música dos Rio Grande, Querida Mãe, Querido Pai, então... que era uma música muito na altura, sim, muito... sim. E pronto, os meus pais acharam que eu tinha algum jeito, ou pelo menos gostava. E tu lembras-te já de ter gostado da sensação de estar em palco? Sim, lembro-me que gostei muito, sim. Depois voltas a subir aos 9 anos e ganhas a Grande Noite do Fado. Sim. Não é? Sim. Que é extraordinário. Foi uma boa experiência? Foi uma ótima experiência, sem grande consciência daquilo que estava a acontecer, mas eu divertia-me genuinamente, portanto foi ótimo, foi mesmo muito bom. Podias ter ficado quieta, a pensar, pronto, já ganhei na Grande Noite do Fado, mas não, foste estudar guitarra clássica no Conservatório de Setúbal e aos 17 anos já cantavas regularmente em casas de fado. Exatamente, sim. Em Lisboa. Sim. Lembras-te da primeira vez que cantaste numa casa de fado? Lembro-me, ou seja, eu até aos 17 anos eu nunca abandonei o fado, ou seja, eu ia sempre com os meus pais ao fim de semana, quando podíamos, porque eu não tenho ninguém da família que seja relacionado ao fado, portanto isto foi mesmo assim uma coisa que... Tinha que ser. Tinha que ser, eu costumo dizer que eu acho que tinha mesmo que encontrar o fado e o fado tinha que me encontrar. Mas esse encontro, já agora, boa, ainda bem que me puseste aí por aí, que eu não... Pois, porque de facto, tu quando vais à Grande Noite do Fado com 9 anos, porquê é que tu foste? Olha, porque na altura, Rita, depois desse momento aos 5 anos, pronto, os meus pais acharam que eu devia ter uma atividade extracurricular e que podia estar relacionada à música, porque eu estava sempre a cantar e a dançar e aquelas coisas. E perto da nossa casa havia uma senhora, assim mais com alguma idade, que gostava muito de fado. E foi ela que disse aos meus pais, eu acho que o Sérgio cantava bem fado, ia cantar bem o fado. E os meus pais disseram, se ele gostar, e eles não tinham qualquer relação com fado, nem sequer ouviam em casa. Mas de facto aquilo mexeu comigo e pronto, e depois aos 9 anos foi quando eu concorro à Grande Noite do Fado. Começaste a ouvir em casa? Comecei a ouvir, sim, para tirar letras, ela escrevia-me algumas letras para fados tradicionais. E portanto esse foi o primeiro contacto que eu tive com o mundo do fado. A partir dos 9, depois então, comecei realmente a perceber o núcleo do fado. E claro que não ia com muita regularidade, porque era um miúdo, mas sempre acompanhado dos meus pais, para a CLAF, que é uma escola de fado em Lisboa, e depois a partir daí comecei a perceber que as coisas cada vez eram mais sérias e depois então aos 17 é que vou realmente para ficar como fadista residente em casas de fado, mas sempre cantei, portanto isso nunca desapareceu da minha vida desde os 9 anos. Sim, claro que agora tu sabes que porque vou dizer uma coisa que é uma grande asneira, mas que é quase impossível cantar-se bem o fado com 9 anos ou com 17 anos mesmo, não é? Sim, ou seja... Podes cantar tecnicamente bem, mas há qualquer coisa que se tem de viver. Claro que sim, o fado vai amadurecendo, não é? Portanto, eu costumo dizer que o fado é uma forma de estar na vida, portanto é algo que te vai acompanhando. Também sinto que é muito difícil uma pessoa começar a cantar fado, por exemplo, aos 40 anos. Pois. Ou seja, porque essa não é quase como se não fosse a língua materna, não é? Nós aprendemos uma espécie de língua que, quanto mais cedo, melhor, porque mais se desenvolve. A não ser que aconteça como o nosso anterior convidado, claro, o fado já lá estava, claro que sim, todo reprimido e de repente a pessoa aos 40 anos... Isso tem que estar, e quando está, ele acaba por aparecer. Pois. Mas, naturalmente, que há uma evolução dessa língua, dessa linguagem. E, portanto, obviamente que a minha maturidade com essa idade não é que é hoje, e daqui a uns anos certamente não será igual também. E o que é que tu gostas de cantar? Ou seja, tu cantas fado, mas que temas... são os temas tradicionais do fado? Eu considero que a minha escola é o fado tradicional. É o fado tradicional. Cresci nesse meio. E eu costumo dizer que gosto dos fadões, ou seja, eu tenho uma nunca tinha ouvido essa palavra agora. Eu tenho uma aptidão para escolher aqueles que são mesmo os pesadões. Os pesadões. Sim, eu tenho essa melancolia. De fazer chorar as pedras da calçada. É tudo o que for assim depressivo, eu estou lá. Também é bom e refrescante ver alguém assumir isso. Claro que eu sim. Gosto de um bom fado depressivo que me faça ficar ali. Gosto. Eu sou adepto desses da amargura. Claro que depois distanciam-me desse lugar, mas é os que me dão mais gozo. Sim, sem mais dúvida. Prazer. Tu agora convidaste esta diva maravilhosa da Gisela João para cantar este fado contigo, que é um single, mas é de um álbum que que tu estás a preparar, não é? Sim, na verdade eu nem sei, Rita, se vai fazer parte do álbum, ou seja, isto foi aqui um projeto à parte, exatamente. Portanto, eu tinha esta letra e a música na gaveta há algum tempo.
mais ou menos há 2 anos. Isto foi numa viagem que eu fiz a Cabo Verde e estava a ouvir uma morna e aquilo inspirou-me para uma letra e eu pedi a uma amiga que é a Irina Chitas que a escrevesse. Nós hoje estamos aqui com uma ligação lusófona tão fixe, estou a adorar. Estou a gostar muito. E depois, quando surgiu a letra e a música, eu senti, por ser um grande fã do trabalho da Gisela, e não a conhecia, mas senti que parecia que a voz dela fazia parte. parte. É a pessoa mais simpática do mundo. Sem dúvida Todos nenhuma. podemos concordar nisso, não é? Concorda 100%. Portanto, tu não a conhecias, mandaste-lhe uma mensagem e ela disse, olha, vou ver. Basicamente foi isso. Depois ela disse-me que gostava muito do tema e gravámos. E foi incrível. E, portanto, não a conhecias e depois, de repente, como é que foi? Ela entrou? Ai, eu fico nervoso com tudo. É tão gira e é tão querida, não é? Sim, mas depois acho que foi muito rápida a conexão. Entendemos logo muito bem. Depois tínhamos também, fora o fado, logicamente tínhamos interesse em comum. Eu sou stylist também, então esse mundo também foi ali uma E ela também adora trapos, que ela passa a vida a trapinhar, como eu costumo dizer. Sim, e portanto depois a coisa fluiu muito naturalmente. Como é que tu juntas essas duas paixões? Olha, às vezes nem eu sei. Que tu fazes mesmo styling também, não é? Sim. É assim, o que eu gosto no styling é um bocadinho o que eu gosto nos fados, que é contar histórias. Eu sinto é que são formas e meios diferentes para fazer. Com o styling através da roupa e no fado através das palavras e da voz. E vestes o quê? Vestes pessoas, claro, naturalmente. Sim, o que eu mais gosto de fazer é editorial, sem dúvida. Moda. Exatamente. Eventos também. Eventos também, trabalho com algumas celebridades. Homens e mulheres, sim. Trabalho com algumas celebridades, campanhas. O que é isso, celebridades? As ditas celebridades, pronto. Pessoas, figuras públicas. Estou a brincar. Eu acho que tem muita graça a palavra celebridade. Porque acho que figuras públicas. Figuras têm uma públicas, vida exposta, exato. digamos assim. Exatamente. E gostas mais do fado ou do styling? São coisas muito diferentes. Imagina, o fado eu sinto que é uma continuação da minha pessoa, portanto é uma extensão de mim. Precisas do fado? Preciso, sim, não sei, já nem me conheço sem ele, portanto não há como fazer essa... Dissociar. Ai, sim, exato. Acho que saiu mal a palavra, mas sim. O styling, tenho muito gosto em fazê-lo, mas vejo mais como um trabalho. Claro que é muito prazeroso. Mas o trabalho é importante. É um trabalho que eu gosto muito de fazer e porque tem esta vertente criativa, mas são lugares diferentes. E onde é que tu andas a cantar agora? Então, eu estou em 3 casas de fado. Ora bem. Na Parreirinha da Alfama. A que dias? A Parreirinha da Alfama estou à segunda, portanto vou de seguida para lá. Lá vai ele, para a Parreirinha. Segunda e quarta, no Corrido, terça e quinta e na Vela na sexta-feira, as 3 em Alfama. Olha, e conta-me lá, as casas de fados, tu ainda vemos muitos portugueses ou é muitos turistas? Há muitos turistas, não vou dizer que não, mas também depende muito das casas de fado. Não faz mal, eu não estou a criticar. Não, eu acho claro, que eles mas eu tenho uma certa pena de às vezes não termos mais público português, mas também percebo, porque às vezes os valores são... Mas os portugueses gostam muito de ouvir fado. Eu acho que às vezes têm um bocadinho de dificuldade em ir a casas de fado porque é caro, não é? Exatamente, era isso que eu ia dizer. É sempre uma noite que acaba por ser um bocadinho mais... com um valor mais elevado. E percebe-se, há o valor da atuação dos artistas, não é? Claro, e depois há a refeição e isso exatamente. Mas, de facto, tem mais turistas, mas também depende muito das casas. Por exemplo, a Bela é uma casa que ainda... E a Parreirinha também. Por acaso, as 3 em que eu canto, na verdade, acabam por ter muito público português. Há algumas casas que já não têm assim tanto. Portanto, e há noites em que maioritariamente são portugueses e há outras noites em que não se vê um português. Portanto, isso também é engraçado, porque... Vai variando muito, não é? Exatamente. Mas são públicos completamente diferentes. Deve ser uma sensação bonita quando tu estás perante também um público que não fala a tua língua, mas que estão a sentir a música com muita intensidade. Isso acontece com todos os fadistas que eu entrevisto, que até me dizem, até no Japão eles... Quer dizer, e não estão a perceber uma palavra do que nós estamos a dizer, e o poema no fado é muito importante, mas pelos vistos há qualquer coisa não é? Que toca todas as pessoas. Eu acho que o fado começa pela palavra, nasce da palavra, porque é uma história. Mas, de facto, essa história está ligada a uma interpretação e uma carga dramática, por norma, uma carga dramática, nos fados que assim o exigem, que acaba sempre por entrar em nós, não é? De alguma forma, atinge-nos em alguns lugares especiais. Mesmo as pessoas que não percebem Mesmo que não percebem, eu costumo dizer que a música não tem língua, portanto arte, é normal. Arte em geral, portanto, de certa forma eu acho que, e eu sinto... que, lá está, a minha pena de às vezes não termos mais portugueses também é porque eu sinto que quando estamos no fado parece que ficamos numa bolha, que de repente o mundo à volta não existe. E eu acho que é essa magia que depois acontece e que passa para as pessoas.
Olha, rapaz, espero que corra tudo muito bem, Sérgio. Obrigado. Eu não te conhecia, Obrigado. fiquei a conhecer, gostei muito deste tema com a Gisela João. Muito obrigado. Obrigado pelo convite também. Continuas a ser feliz a fazer as duas coisas que gostas? Espero que sim. Vou trabalhar para isso. E o styling. Obrigada, Sérgio. Obrigado, Rita. Obrigado. Nós voltamos, como sempre, amanhã para mais um Intercidades. Mua.